Aí, rapaziada, eu quero view. Acabou de sair o episódio 3 do dossiê do Haluka. Enquanto eu tô sem câmera pra gravar meus vídeos normais, eu estou fazendo live. Então eu aproveitei e vou reagir ao episódio 3 do Haluquinha. Vamos ver mais umas mentiras. E tá todo mundo farmando view. Vamos entrar na modinha, né, cara? Vamos ver se meu canal cresce junto com essa treta. Eu só quero ter estômago pra suportar tanta vergonharia. Vamos ver. O Haluquinha, será que vai ser ele? Eu não sabia, eu não imaginava que ele ia ter coragem de postar um episódio 3 depois do vídeo do 2 do Haluka, cara. Vamos ver. Será que tem verdades nesse vídeo? O verdadeiro Kira. Gente, agora bugou tudo, porque entrou uma galera. Entrou no personagem. Entrou uma galera nessa história agora. Porque aí tem gente de lá, outras pessoas que vão agora falar contra o Jean L. Gente, o povo tá falando, parece filme. Falando aí pra galera, né, que deve estar perdida no chat. Quem que é Yanni? Exato. Quem que é Yanni? Como que ele chegou nessa treta e por que ele tá do lado do Haluka? Porque até agora ninguém sabe, né? Por que ele se envolveu com o Haluka ali, mas enfim. Depois de tudo que o Haluka fez, ele ainda teve a pachorra de chamar o Haluka pra fazer os videozinhos com ele. Fez os roteiros miseráveis dele ali, com a voz. Que merda, viu? Parabéns, tá em 4K. Inclusive ele já falou que na verdade ele que é a mente por trás do Haluka, tipo desses dossiês, né? Então, o Ian, ele chegou nessa treta talvez pra defender os amigos de infância dele. Eu não sei se são amigos de infância, mas ele comentou no vídeo, no textão dele esse lá. Esse é o cara que só fala merda, né? Tipo, não, aliás, que xinga todo mundo. Há muito tempo, né? Pessoas que ele conhece muito bem. E, pô, mano, entendivaço, sabe? Tipo, seus amigos estão sendo atacados na internet, você vai sempre comprar o lado deles. Faz parte esse tipo de coisa. Não faz parte, não. Entrando, né, numa treta que eu acho que, cara, se ele conseguir reverter isso, ele vai ser muito ninja, porque ele entrou num bagulho que era 99% de derrota, entendeu? E ele... Já é derrota. Todos os vídeos dele é com esse efeito. Quando sequestram um fã de Naruto, quando sequestram uma loli, quando sequestram um manifestante. É só vídeo de sequestro. O cara tem tesão por sequestro. É isso, esse cara sequestrou o Haluka. Se você... Antes de começarmos esse vídeo, gostaria de deixar claro alguns pontos. Todos os ataques que eu fiz em minhas redes sociais esses últimos dias não foram sem fundamentos. Para eu conseguir transmitir a mensagem que desejo, era necessário eu pintar um alvo em minhas costas, gerar ainda mais ódio. Olha, é o Kira mesmo. Da opinião pública para trazer a percepção de vocês. Caraca, ao que realmente... igual o Haluka, né? Foi tudo combinado. Ele fez tudo de propósito. O seu odiado de propósito foi tudo combinado. Esses caras acham que tá enganando o universo inteiro, cara. Importa as verdadeiras provas sobre tudo o que está acontecendo bem diante de seus olhos. As consequências de meus atos gerariam indignação coletiva, a perda de meu Instagram de 100 mil seguidores, senso de comunidade em prol da justiça e principalmente a atenção de vocês. Primeiramente, gostaria de me desculpar com Tiesa e Alexia. Por mais que elas não tivessem as informações que eu tenho, me machucou eu precisar ter que atacar duas pessoas que nada tinham a ver com esse caos e principalmente invalidando suas argumentações sem provas, dando a entender que fui transfóbico por privar as informações que eram apenas conhecidas por mim, até esse vídeo. Desde que comecei na internet, esse foi o vídeo mais complicado que já produzi, pois precisei entrar em um personagem extremamente agressivo e instável em todos os meus perfis. Eu precisava me tornar alguém facilmente odiável para que conseguisse atingir o meu objetivo final. Até mesmo o dossiê 1 e 2 foram roteirizados de maneira que eu incitasse o Digo a reagir de maneira quase que imediata para trazer ainda mais foco para o caos que isso viria a se tornar. Aquele nunca foi e nunca será o Haluka, até porque o roteiro inteiro foi produzido por mim. Mas falaremos disso mais para frente e explicarei cada detalhe para o conhecimento geral. Já tô com vergonha ali, E eu me mantive de pé até então. Esses são os meus valores pessoais e a minha maneira de provar para todos a verdadeira realidade por trás de tudo. Tiesa agora já sabe da realidade por trás dos bastidores e sabe das minhas reais motivações. Mas nesse vídeo vocês também saberão. A bolha precisava ser estourada.
E o caos hoje é necessário para que a paz Cara, seja se ele encontrada conseguir na vida isso, dos vai ser envolvidos. foda, viu? A verdade será exposta e os ratos sairão do bueiro. Sejamos O vídeo sinceros. que vocês irão assistir é a realidade sobre quem vocês conhecem por Jean L. Estejam com os olhos abertos e o coração mais aberto ainda. Houve não e vocês pararam de se falar. Tá ligado? E qual foi a tua atitude perante isso? Tá ligado? Tipo, depois do tipo assim, não vai rolar mais nada e tal, tu tentou de novo, o que aconteceu? Não pode falar? Caralho, eu não sei. É que eu não sei se eu posso falar. Porque tu viu. Porque o negócio é o seguinte, ó. Hoje tu já leu as coisas que a Thaís postou hoje, por exemplo? Eu vi. Ela falou do Tu viu que ela não quer se expor disso. 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 Sim, eu não queria me expor, Jean. Só que você já me expôs. Eu sou a Thaís, a pessoa que o Jean expôs publicamente falando que traiu o namorado. Nessa história, existem algumas verdades, mas existem muitas mentiras que foram espalhadas a respeito disso. Porque muita gente apenas ouviu o lado da história dele e ninguém veio procurar saber o meu lado da história antes de estar espalhando falsas informações. Todo mundo foi procurar. Pessoas que nem me conhecem e nem ouviram o meu lado da história foram em podcasts falar sobre mim, fizeram vídeos expondo as minhas redes sociais e fazendo acusações tendenciosas. Não, quem colocou você na história foi o Haluka. Por que você tá culpando a gente? Tá culpando quem tá falando? Quem botou você na história foi o Haluka, eu tô certo? O que gerou muitos ataques dentro de minhas redes sociais, me impedindo de fazer o meu trabalho. Cara, pegar comentário assim, avulso, você vai achar até no do Digo. São comentários horríveis, mas... O que tem de... Eu não queria aparecer nesse vídeo aqui, mas é o único meio de visibilidade que eu vou ter pra me posicionar no meio dessa... Gente, eu não tô entendendo. A treta é com o Haluka. Por que ele não tá aqui falando? Por que ele fica falando por terceiros? Por que ele fica acusando todo mundo, querendo peitar todo mundo? Só que sempre quando vai falar é alguém que tá intercedendo, alguém fez o roteiro... Alguém fez propositalmente, agora coloca essa menina pra falar, em vez de ele falar, ou ela falar, sei lá, ou Haluka, ele sempre fala por terceiros, reagindo, sendo debochado, falando merda. Nunca é ele falando, é sempre outra pessoa falando por ele. Interessante, né? História. Já deixo claro que não estou do lado do Haluka, até porque foi ele que me envolveu nessa treta, vazando uma conversa privada onde o meu nome foi exposto. Dentro desse vídeo, eu vou ser 100% transparente com vocês. Então vamos lá. Sim, eu traí meu namorado. Eu nunca neguei isso e nunca falei que não aconteceu nada. Nos meus 2 posicionamentos, eu apenas pedi respeito e pedi que as pessoas parassem de me atacar. E o que mais me machuca é saber que um erro meu está afetando a vida do Terry, porque as pessoas estão indo atacar ele também. Muitos acharam que eu estava mentindo pro Terry a respeito do Jean, mas a verdade é que o Terry já sabia de tudo. Essa história de traição aconteceu em novembro do ano passado. Dia 26 de dezembro, o Terry veio aqui pra casa passar o ano novo e eu... Gente, eu tô reagindo ao dossiê do Haluka, eu não tô entendendo o porquê o Yannis achou que é necessário colocar ela pra expor verdade, sendo que a treta é com o Haluka. Tudo isso é por causa do Haluka. Aí ele coloca outra pessoa pra falar verdades de uma coisa que aconteceu com essa pessoa e não com o Haluka. Eu não tô entendendo, cara. Nossa, cara, essas pessoas devem ter 2 neurônios. Contei tudo pra ele. Eu expliquei o meu lado e eu achava que ele ia terminar comigo. Porém, ele me ouviu, me entendeu e me perdoou. E desde o ano novo, eu estou me redimindo com ele e consertando o que eu quero saber disso. A única pessoa que eu preciso pedir desculpa nessa história é pra ele. É uma questão sobre cara, o meu eu quero saber do Haluka, a treta com o Haluka. O que eu quero saber de você? Uma coisa que eu expliquei pro Terry é que antes dele, todos os meus relacionamentos foram tóxicos. Quem é você? Eu não quero saber de você. Mas ele entendeu que eu estou aprendendo a viver um relacionamento saudável. Nos meus relacionamentos passados, que é isso? Eu não tive os meus sentimentos validados, nem fidelidade de ambas as partes. Todos foram tóxicos. Mas agora eu tenho um relacionamento saudável. Um namorado que me escuta, que me perdoa. Gente, que é isso? Quando ele erra, ele melhora pra não errar de novo. Tá, legal, bom pra você, muito bom, mas... Eu não estaria aqui gravando esse vídeo se não fosse pelo apoio dele. Mesmo quando todo mundo se virou contra mim, ele ficou do meu lado. Agora que eu não tenho mais nada pra esconder, eu vou contar tudo o que aconteceu pra vocês.
Antes de eu conhecer o Jean, eu e o Terry tivemos um desentendimento no nosso relacionamento, por questões minhas, que me distanciou muito dele e me fez achar que eu não ia mais conseguir manter esse relacionamento. Eu errei em não falar com ele sobre isso, mas dentro da minha cabeça eu achava que o relacionamento já tinha acabado. E tudo isso foi na mesma época que eu estava com muitos problemas em casa que fizeram minhas crises de ansiedade voltarem. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer, eu estava num momento frágil. Eu vivia o dia todo dopada de remédio. Pra falar a verdade, eu não ando no meu 100%. Eu cheguei num estágio da minha vida que eu me encontro sem objetivo nenhum, sem vontade de fazer nada. Eu tô só existindo, no automático. Tudo que me faz feliz vai muito rápido. Eu tenho picos. E é meio absurdo porque eu tenho tudo basicamente. Era pra eu estar bem, mas eu tô num nível que nada mais importa. Esse negócio da ação da minha mãe me deixou muito pra baixo. Mas como eu não sei me expressar nem pra mim mesmo, demorei pra perceber. Porque poucas coisas me surpreendem. Porque vencer isso pra mim é a única coisa que importa. Então eu tô no automático. Faz um tempo e eu tenho noção disso. Mas tô fazendo o melhor pra sair dessa. A única coisa que eu fazia era ir pra academia. E quem me acompanha sabe que a academia fez muito bem pra mim. Durante a BGS, que eu fui com o meu namorado e com o Yanni, lá foi o primeiro contato que eu tive com o Jean. Ele só veio se apresentar falando que me conhecia da minha academia e só isso. Ele cumprimentou o Terry também. Foi um contato breve e amigável. No final de outubro, quando já tinha passado, eu só fui conhecer o Jean de verdade na minha academia. Durante aproximadamente uma semana, ele se mostrou só um amigo, que queria treinar junto e ter uma parceira de treino. Então até aí, estava tudo bem. Nesse período, tivemos algumas conversas sobre nossas vidas. Ele me contou toda a sua história trágica, entre muitas e outras coisas muito pessoais, que me fizeram entender que ele era alguém que tinha sofrido, que tinha os mesmos problemas que eu e que era alguém de confiança. Então eu contei muitas coisas da minha vida pra ele também. Inclusive contei pra ele sobre a fragilidade do meu relacionamento com o meu namorado, que estávamos passando por uma situação muito difícil e que eu não sabia como que isso ia seguir. E essa foi a brecha para ele começar a sua manipulação. Ele veio pra cima de mim com uns papos muito estranhos e com uns flertes confusos. No início eu ignorei, achei que era o jeito dele de falar, mas depois começou a ficar incessante, até ele falar coisas como: te acho muito legal, você é muito bonita, gosto de você. E depois viraram comentários como: tenho interesse em você, acho que seu relacionamento vai acabar, seu relacionamento é uma merda, você tem que aproveitar a sua vida, porque relacionamento à distância não funciona. E comentários como esse na época me faziam sentido, porque eu estava num momento de fragilidade e ele sabia disso. Lá pelo dia 5 de novembro, nossa, que um amigo malvado, nosso em comum nos convidou para uma festa de Halloween. E eu fui nessa festa com 2 amigos muito próximos meus. Ele se aproximou várias vezes pra cima de mim nessa festa. Muitas vezes mesmo. Tentava me deixar mais afastada dos meus amigos e tentava se aproximar de mim a todo minuto. Nessa parte, já comecei a achar ele chato, por tanta persistência. Depois de uns dias, continuamos treinando como amigos. E ele continuava dando em cima de mim. E me convencendo que o meu relacionamento tinha acabado. E que eu precisava largar o Terry logo. Então um dia, ele avançou em mim e me beijou sem pedir a minha permissão. Eu fiquei extremamente desconfortável com aquilo. Mas como eu tava muito confusa na época sobre os meus sentimentos, eu acabei não falando nada. Só palavras, só palavras. Que eu errei. De novo, a prova é a palavra deles. Ele me Sempre. beijou no elevador. E eu nem queria aquilo, mas eu não fiz nada pra impedir. Foi muito rápido. E essa foi a única vez que eu consenti. Nesse print, como vocês podem perceber, foi gravado pelo próprio celular dele. Ele mesmo gravou e espalhou essas conversas privadas. Espalhou pra tanta gente que chegou em mim esses prints. Então, durante esse vídeo, eu vou utilizar os prints que ele... Peraí, aqui ele tá falando nada mais charmoso que beijo no elevador. Ele não, né? Essa tá falando. E ela acabou de dizer que no elevador foi o único beijo consentido, certo? Então, no caso, o único beijo consentido é o único que tem prova. E o beijo que ela falou que foi forçado, aparentemente até agora não tem prova. Só palavras da boca dela, como o do Haluka, tentando atacar o Digo. E aqui novamente, ó, nada mais charmoso que beijar no elevador. Ela é a Thaís? Ela deve ser a Thaís, eu esqueci o nome dela. Então, essa é a prova do beijo consentido. Ele mesmo vazou. No começo desse print, tem essa mensagem que parece ter um teor sexual. Ele tirou uma mensagem de contexto falando: agora sim, literalmente eu, tratando como uma princesa e como uma cachorra, um verdadeiro sigma. Ele só mandou essa mensagem porque a gente estava comentando sobre num dia ele me xingar e me tratar mal, porque ele sempre me zoava na academia, falando que eu era ridícula pra eu pegar mais peso, e no outro dia ele ser legal e me tratar bem. Aqui falamos sobre o elevador e sobre essa senhora que entrou e atrapalhou tudo. Eu brinquei falando que ela tirou esse momento, mas na verdade eu nem tava tão afim assim. Ele comenta... Ah, vai tomar no cu, cara.
Olha só a conversa, cara. O único beijo que foi consentido e você tá aqui rindo com ele, brincando com ele. O único beijo, a única prova que tem é do beijo consentido que você mesmo disse. E o beijo forçado não tem provas. E o cara ser inconveniente, ser um idiota na hora de falar com as pessoas não é crime, tá bom? E aqui aparentemente não tá fazendo nada de crime, porque você tá conversando com ele. Então, não sei o que tá acontecendo aqui. Sobre o sabor do meu gloss, porque ele já tinha me beijado antes. Depois que eu consenti com ele, depois que eu vi que eu fui burra em deixar isso acontecer, eu me arrependi completamente da situação que eu tinha me enfiado. É sempre assim. A pena. E não só porque foi horrível, mas também porque eu estava errando com o meu namorado. Errando comigo mesmo em deixar algo assim acontecer comigo. Caí na lábia de um cara que veio tirar proveito de mim no momento que eu estava frágil. Ah, tá. Então você é a vítima de tudo, tá bom. Então é o seguinte, quando você trair seu namorado, você aí, ou você trair sua namorada, diz o seguinte: não foi culpa minha, foi culpa de uma pessoa muito ruim, que aproveitou do meu momento de fraqueza e eu não aguentei, cara. Eu tive que trair você porque eu tava frágil emocionalmente e a pessoa é uma pessoa maquiavélica. Você não tem noção. Eu tive que ceder. Eu tive que beijar, dando consenso pra ela. Então, amor, foi isso. É uma pessoa horrível, má. Então eu tive que realmente trair você, porque o culpado é a pessoa. Eu não sou culpado não, tá? Eu te traí, mas eu não sou culpado. É a pessoa que é má. E que provavelmente ia ficar no meu pé por muito tempo, já que pra mim não significava nada, mas pra ele significava tudo. Nossa. Entre os dias 11 e 13 de novembro, nesse período tivemos algumas conversas pessoalmente, na qual eu deixei claro que não queria nada sério. Falei que eu ainda estava em dúvida sobre o meu relacionamento com meu namorado, se ia dar certo ou não, e que eu e meu namorado iríamos conversar tudo quando ele chegasse aqui em casa, no final de dezembro. O Jean sabia que eu não queria nada sério com ele, então ele tá mentindo sobre a gente ter tido um relacionamento. Eu nunca senti nada por ele, e ele sabia disso. Durante esses dias não aconteceu nada da minha parte, só houve insistência da parte dele. Foi aí que ele tentou me beijar novamente no elevador e eu empurrei ele. Eu falei que eu não queria mais aquilo. Falei com muito medo, porque eu não sabia mais como sair daquela situação. Ele ficou muito bravo e muito agressivo comigo, o que me deixou muito assustada. Quando a gente saiu do elevador, ele ficou irritado comigo e começou a dizer: então você não quer mais? Tudo isso era só uma brincadeira pra você? E eu respondi que não, que eu não tava mais afim que aquilo continuasse. Eu falei pra ele que pra mim aquilo não era algo sério, havia sido apenas um erro meu do qual eu não pretendia continuar. Após isso, a gente foi treinar e ele ficou discutindo comigo o treino inteiro. Ele ficou muito agressivo esse dia, o que me deixou extremamente assustada e desconfortável. Até que em um momento, ele me pediu desculpas e falou que entendia o meu lado e que a gente podia ser só amigos. No dia 14 de novembro, a gente estava conversando sobre as minhas lives e que eu estava planejando a começar a streamar. Ele me fez uma proposta de investir nas minhas lives, falando que ele compraria todos os equipamentos se eu precisasse, porque ele gostava de mim. O que eu achei estranho ele dizer, porque eu só estava falando com ele ainda, porque achava que ele só queria ser meu amigo. Então nesse dia, eu ignorei a proposta. No dia seguinte, ele me mencionou essa proposta de novo, mas falou que só iria ser válida se eu largasse o Terry e namorasse com ele. E quando eu neguei essa proposta absurda, ele ficou bravo, ficou agressivo e brigou comigo de novo sobre eu estar iludindo ele. Mas eu sempre deixei claro que eu não queria nada com ele. Ele mesmo tinha falado pra mim que ele queria ser só meu mas amigo. Cadê o crime, então hein? ele, muito bravo com a minha resposta, rompeu nossa amizade ali. E essa foi a primeira vez que a gente rompeu nosso contato. Depois do dia 19 e 20 de novembro, a gente não se falava mais, visto que ele queria mais do que amizade, e eu não. Sinceramente, esses dias foram um alívio pra mim, porque eu senti que eu tinha me livrado de um peso, tinha me livrado de uma pessoa tóxica e extremamente inconveniente. E foi aí que eu contei pro meu namorado sobre não ser mais amiga do Jean, porque ele tava com segundas intenções comigo. E eu sempre tentei ser educada com o Jean porque eu tinha medo do que ele podia fazer. Porque desde que eu falei pra ele que eu não queria mais nada, diversas vezes durante o treino ou durante o caminho de saída do shopping, ele ficava me ameaçando com palavras do tipo: e se você tomasse um exposed sobre a gente? Você não ia aguentar, né? Como seu namorado ficaria se vazasse o que você fez? Então sempre fiquei com medo de ele ficar bravo comigo e acabar vazando a minha história. E olha só o que aconteceu, né? Nesse print, ele fala sobre um tweet meu, onde eu falo sobre ele, sem citar nome, sobre ele estar me stalkeando, porque ele sempre treinava à noite. E depois que a gente parou de treinar, ele começou a treinar sozinho, no mesmo horário que eu, pra poder me ver. Então ele se explica dizendo que ele já tinha se acostumado com esse horário, o que é uma grande mentira, que ele sempre reclamava de treinar às 2 horas da tarde comigo, que era quando tinha muito sol, porque atacava a urticária dele. E por isso, ele preferia treinar de noite. E eu falei que ele podia ir a hora que ele quisesse, que não fazia diferença nenhuma. E falei que também tinha um personal lá que treinava no mesmo horário que eu e que eu não gostava dele, mas eu fingia que ele não existia. Uns dias depois, ele veio mandar uma mensagem falando que ele queria ser só meu amigo. E nada mais além disso, com a narrativa de que ele sentia falta de uma parceira de treino. Ele falou que a gente podia apenas treinar junto e nada mais. Bom,
Eu acabei acreditando porque achei que era verdade de fato, que a gente podia ser apenas amigos. Eu sempre fui uma pessoa muito sozinha e todos os meus amigos sempre moraram muito longe. Então ter alguém que morava perto, que podia treinar todos os dias comigo, tu aceitou? Me parecia uma ideia legal. Tu aceitou? Apesar de todos os tá red flags dele, ele sempre vinha com uma história triste e sentimental sobre a vida dele e me pedia desculpa por tudo. Então fez parecer que ele era uma pessoa boa e que só tinha errado. Mas ele já tinha errado muito e errou ainda mais até o final dessa história. Do dia 24 de novembro pra frente, nessa primeira semana, ele agia só como um amigo mesmo. Ele não flertou, não deu em cima de mim nem nada. Então parecia que realmente ele não queria nada além daquilo. Eu estava confortável em contar minhas coisas pra ele. E ele estava se mostrando alguém confiável. Mas logo após essa semana, ele começou a vir de novo com esses papos esquisitos. Começou a flertar comigo, de novo, só que de maneira mais indireta, pra não dar tanto na cara. Eu já tava achando estranho, mas como ele sempre foi esquisito, eu ignorei. No dia 2 de dezembro, nesses áudios, eu tô falando sobre a minha orientação sexual pra ele, falando que eu sou bissexual. Aqui, éramos somente amigos, e eu estava confiando nele pra contar sobre a minha vida e sobre as coisas que me incomodavam. Nesses áudios, eu mostro estar incomodada com o Terry, pois dentro do nosso relacionamento, ele fala que ele não concorda em eu ficar com outras mulheres, pois isso também é traição. Se você quisesse pegar outro cara, fica bom. Se gosta só de mulher, aí vai fazer o quê? Aí você não tem chance, não tem opção. Se eu não tivesse ciúme de mulher, eu tô sendo lesbofóbico. Vai tomar no cu. Coisa chata, hein? Deixa eu pegar as minas, que saco. Ele me explicou na época que se homens que estão dentro de relacionamento com mulheres não ligam ou apoiam a mulher ficar com outras mulheres, é um comportamento lesbofóbico. Porque são homens que acreditam que o relacionamento e sentimento entre mulheres não pode existir. Gente, então, que é isso que eu tô assistindo, mano? E que ainda são homens que sexualizam o beijo lésbico, o que é muito errado também. Nessa época, eu não concordava com ele, pois todos os meus relacionamentos antes dele, todos os caras não ligavam de eu ficar com outras mulheres. Foda-se! Então a minha opinião era baseada nos relacionamentos que eu tive no passado. Mas isso faz 5 meses. E eu e o Terry já conversamos muito sobre isso. Eu vi que eu errei. E hoje em dia eu concordo sobre tudo isso que ele disse e sobre ser errado. Depois disso, eu também falo que o Jean foi um... Cara, você tá se abrindo com o cara aqui. Para de se fazer de vítima. Qual que é o problema de vocês aí da parte do Raul? Que vocês só conseguem imputar erro nas pessoas. Só conseguem pintar as pessoas como ruins. E vocês nunca admitem os erros de vocês. É impressionante, cara. Ela tá aqui conversando, ela ficou com o cara, ela deu permissão pro cara ficar com ela, ela traiu porque ela quis e ela não pede desculpa por ter traído. É sempre a outra pessoa que é errada. A pessoa nunca admite culpa. Ela, o Haluka, essas pessoas ficam imputando culpa nos outros. Tá, que o Jean pode ser um babaca, pode ser inconveniente, mas isso não é ser crime, não é crime ser chato, não é crime. Você tá conversando com o cara aqui, dando moral, abrindo brecha, conversando. O cara entendeu que você tá voltando a falar com ele, porque talvez na cabeça dele, de novo, vocês começaram a se entender, então ele pensou, bom, agora ela pode estar pensando mais sobre o caso e a gente pode voltar, fica junto. Ele pode ter entendido errado, várias coisas. E você conversando aqui, se abrindo com ele, falando essas merda aí que você tá falando, aqui nos áudios, dá a entender isso, cara. Vocês só se fazem de vítima, vocês nunca são os culpados. É impressionante isso. Você traiu seu namorado e o culpado é só o Jean? Eu tô fragilizado emocionalmente. Tá bom. Vai num psicólogo. Não procura outra boca. Na Matrix. E em seguida, o Jean, com o ego gigante dele, fala que ele foi o único acerto na minha vida. Olha, você diz erro. Eu me considero um dos maiores acertos. O que tem de mais aí? Nesses últimos tempos. Não, tá, cringe é isso também, cara. De nada, aliás. Logo após eu zoei e falei que o Jean devia me passar o contato dessa menina que ele havia postado nos stories. E ele me fala que ele ia sair com ela e me contar a experiência. E eu falo, tá bom. Isso que eu falei foi uma brincadeira devido ao contexto da conversa. Eu errei em brincar com isso e eu errei em ter falado mal do meu namorado pra outra pessoa. Mas eu nunca flertei, nunca saí e nunca traí o Terry com outra menina. Do dia 3 de dezembro mas sim com o Jean. Ele começou a ficar estranho, né? Continuou com os flirts dele. Achei suspeito e fiquei chateada porque percebi que ele tava mentindo sobre ser meu amigo de novo. Nesse print, ele me convida pra ir na casa dele assistir o Jogo do Brasil, comer a comida que a mãe dele ia fazer e tomar banho de piscina. E eu tinha achado uma ideia legal, porque a mãe dele ia estar lá, a gente assistiu o jogo. Eu tava levando tudo na amizade. Mas depois ele fala: se tu vir aqui, prepare-se pra muito abraço e carinho. Sem beijo, claro, só quando você quiser. Eu fiquei muito decepcionada quando eu li isso, porque eu percebi de fato que ele não queria mesmo ser só meu amigo. Então eu só ri e falei, tá bom. No dia seguinte, eu acordei e disse que ia pra casa dele, mas depois eu acabei desistindo de ir.
e lembrei do que ele tinha falado na noite anterior. Então eu imaginei que ir pra lá só seria dar corda e me colocar numa posição desconfortável de novo. Mas adivinha só, ele terminou a gravação no momento em que eu falei que ia e não mostrou a parte que eu falei que eu não ia mais. Eu nunca fui na casa dele, eu nem sei onde é, eu só sabia que ficava perto da minha casa porque ele sempre chegava em 2 minutos quando a gente saía pra treinar. Eu assisti o jogo do Brasil em casa e fiquei comentando com meu namorado ao vivo, quando era gol, quando a gente tomou o gol e quando a gente perdeu nos pênaltis. Tá, mas cadê o Raluca? Tô tentando entender. As coisas começaram a ficar mais estranhas. Ele veio pra cima de mim no elevador, de novo. E eu recuei e ele não tentou nada. Cadê a prova? E logo após uns dias... De novo? Tem que acreditar nessa palavra? Elevador, e ele chegou muito perto mesmo. Então eu recuei e falei, para, não quero. Mas aí ele falou, não, só quero te dar um abraço. Então ele me abraçou e eu fiquei extremamente desconfortável. Eu fiquei com meus braços pra baixo, sem abraçar ele de volta, imóvel. Por fim, quando ele percebeu que eu fiquei desconfortável, ele veio com a manipulação. E ele disse, viu? Eu sei ser amigo, eu só queria te dar um abraço. Os dias foram passando e a minha ficha foi caindo. Comecei a ficar irritada com tudo que ele falava. Comecei a ver que ele mentia, que ele manipulava, se fazia de coitado e distorcia as coisas. Eu já não estava mais aguentando ficar do lado dele. Mas também eu não sabia como sair dessa situação. Ainda mais que na última vez que eu tentei encerrar minha amizade com ele havia ficado muito bravo e agressivo. O que me deixava com medo de falar qualquer coisa. Durante muito tempo ele me falava que o fato de eu estar indo treinar com ele sem contar para o meu namorado, e por mais que fôssemos somente amigos, ainda assim era traição, porque o Terry não sabia. Ele ficava me jogando uma culpa absurda pelo que eu fiz. Eu ainda continuei falando com ele após tudo isso que eu contei. Ele me cobrou durante todo novembro e início de dezembro que ele queria sair comigo para comer uma pizza. Eu nunca quis ir, porque eu já sabia que era um pretexto para ele dar em cima de mim. De novo. Mas como ele sempre se fazia de coitado, eu aceitei por pura dó. Eu fiquei com pena depois de todo o drama que ele fez. No dia 14 de dezembro, eu saí com ele pra comer essa maldita pizza. Mas eu fiz questão de ir num lugar movimentado, pedi pra que minha mãe me levasse até o local e fiz questão de usar minha aliança. Normalmente eu e meu namorado, a gente não usa aliança no dia a dia por causa da academia. Cara, tu tá indo comer pizza com outro homem namorando. Isso é um encontro com outro homem. Mesmo você sabendo tudo que você falou já, que ele dá em cima, aí você vem com essa de que você foi por causa de pena. Aí você tá imputando que ele foi num lugar movimentado e pediu pra sua mãe levar. Você tá imputando uma periculosidade em cima do Jean pra gente imaginar que ele pode fazer algo horrível. Novamente, nas entrelinhas você tá querendo incriminar ele de uma coisa horrível. E na verdade você tá indo de livre e espontânea vontade. Mesmo namorando, com a aliança no dedo, você está saindo no encontro com outro homem. Homem este que você diz ter várias red flags, e mesmo tendo várias red flags e tendo um namorado, você insiste em continuar conversando e saindo com o cara. É interessante, né? Porque a culpa nunca é sua, é sempre do Jean, e ser babaca não é ser babaca assim inconveniente, não saber dar em cima das gurias. Isso não é crime, cara. Isso não é crime, o cara ser cringe igual ele tá sendo cringe. E aparentemente você fica dando sinais que parece que tá dando moral. O certo era cortado da primeira vez, né? Aí as provas de que ele te beijou à força, não existe. A prova que ele foi pra cima de você no elevador também, não existe. Mas a prova do beijo consentido existe. É estranho a gente acreditar nas palavras de vocês aí do lado do Raluca, porque vocês só falam. E palavras não é só palavras. Já tentaram imputar crime no cara, que o cara era um abusador. Já tentaram imputar crime no cara, que ele era transfóbico, não sei o que lá. Já tentaram imputar um monte de coisa no cara. E insiste em fazer isso. E a questão aqui é o Raluca. Cadê o Raluca? O que você tá falando aí encheu. Ninguém quer saber dessa história. Quem é você? Nossa, cara. Querendo pintar o Jean de... Porque pode acabar estragando a aliança ou machucando o nosso dedo. Enfim, usei a aliança nesse caso da academia. Fiz questão de usar minha aliança. Normalmente eu e meu namorado a gente não usa aliança no dia a dia por causa da academia, porque pode acabar estragando a aliança ou machucando o nosso dedo. Enfim, usei a aliança nesse dia para que de fato ele entendesse que eu não queria nada com ele. Mencionei meu namorado durante todo o jantar para ele entender que eu realmente não queria nada. Quando a gente terminou o jantar já era um pouco tarde, então eu não queria ligar para minha mãe, incomodar ela dando trabalho para ela de me buscar. Então a gente chamou um Uber. Enquanto a gente esperava o Uber do lado de fora do restaurante, ele se aproximou de mim várias vezes. E toda vez que ele se aproximava, eu me afastava. Eu realmente não queria nada. Aquilo estava me deixando muito desconfortável. Quando o Uber chegou para buscar a gente colocou o endereço da minha casa, já que a rua dele era perto da minha, então ele podia ir andando dali.
Mas quando a gente chegou na frente do meu prédio, ele me perguntou se eu podia dar um dos meus remédios pra ele conseguir dormir. Eu falei pra ele que eu daria um comprimido pra ele e que depois ele poderia ele mesmo comprar na farmácia com a receita. Eu subi com ele até o meu andar e falei pra ele esperar do lado de fora do meu apartamento enquanto eu pegava o remédio. Minha mãe ficou com dó dele e falou que ia convidar ele pra entrar. Eu falei que eu não queria, mas ela foi lá, abriu a porta e convidou ele. A minha mãe falou então ele não que entrou forçado de novo, né? o remédio pra ele, porque ele havia dito que dormia muito mal e ela ficou com pena dele. Minha mãe tinha bebido, então ela estava muito alegre para conversar. Então os dois começaram a conversar e ele contou toda a história triste da vida dele para ela. Ela ficou com muita dó dele, então também compartilhou a situação que eu e ela tinha passado. E nisso eles ficaram conversando mais de 1 hora. Ele conseguiu manipular até minha mãe com o papo de vítima dele. Eu já estava ficando muito irritada. Eu queria que ele fosse embora logo. E o tempo todo eu fiquei sentada no sofá sem interagir com nenhum dos dois para ver se eles paravam de conversar e o Jean fosse logo embora. Eu fiquei muito brava com minha mãe naquele dia, porque ela contou várias coisas sobre a minha vida pessoal para ele e deu várias opiniões sobre mim que eu não concordava. Mas depois eu entendi. Ela tinha bebido, então não estava falando nada com nada. E ele usou o seguinte print para mostrar que ele esteve na minha casa e interagiu com a minha mãe, dando a ideia de que a gente teve algo e que ele era muito próximo estranho, da minha né? família. Ele não faz nada sem consentimento no dia 14 nas de provas. Dezembro, ele foi embora muito tarde da minha casa, então a gente só comentou sobre o que havia acontecido no dia seguinte. E nesse print eu também falo, é por isso que eu não te convido para entrar na minha casa, mas na verdade era só uma desculpa porque eu não queria ele em casa. Ele só entrou porque minha mãe estava bêbada e me deixou constrangida. Entre os dias 15 então a culpada é sua mãe, né? dezembro, nesse período, paramos de nos falar de vez. Tivemos uma discussão muito séria durante o treino porque ele veio flertar comigo de novo e ainda ficava falando que ele era incrível. Enfim, toda aquela história de ego alto que vocês já sabem. Eu fiquei realmente estressada porque eu já não aguentava mais ele. Então eu falei que eu nunca quis nada sério com ele, que o que a gente teve não significou nada pra mim e que nem valeu a pena. Ele ficou muito agressivo comigo, começou a falar muitas coisas ruins a meu respeito, falando que eu era um monstro, me xingando, me diminuindo e falando várias outras coisas pra fazer eu me sentir culpada. Ele falou pra mim que não queria mais treinar, e eu falei pra ele tudo bem, se ele não queria mais treinar ele podia ir embora. Mas eu falei que independente, eu ia continuar meu treino. Ele viu que eu fiquei indiferente e ficou ainda mais bravo comigo, e falou pra eu parar de treinar porque ele queria conversar comigo num lugar mais calmo, sem ninguém por perto. Eu falei que não, mas ele insistiu tanto, criou uma situação tão chata que eu resolvi parar meu treino. Ele falou que ele queria conversar numa praça que ficava umas ruas depois da minha casa, mas aquela praça era muito isolada e eu fiquei com medo porque ele estava muito agressivo e fora de controle. Então eu falei que eu ia conversar com ele dentro do shopping, onde tinha um segurança perto e tinha câmeras. Ali, ele começou a tentar me convencer de que a gente daria certo, que eu seria feliz com ele. Falou até para eu largar meu namorado. E eu continuei com o meu posicionamento de que não queria nada com ele. Quando ele viu que o discurso dele não estava funcionando e eu continuava indiferente, ele começou a chorar do nada, falando que ia morrer, ficou se fazendo de vítima, e eu fiquei com medo da reação dele. Foi muito estranho. Então, para acabar de uma vez com tudo, eu resolvi ser educada e falei: não chora, você é uma pessoa incrível, mas eu não sinto mesmo por você. Então eu acho melhor cada um seguir seu caminho. Não vamos dar certo como amigos também, mas eu te desejo todo o sucesso do mundo. Voltei para casa e ele foi junto comigo o caminho todo quieto e chorando. Ele me deixou na frente da minha rua, falou que gostava de mim, que também me desejava sucesso e foi embora. Depois daquilo, a gente nunca mais treinou, teve amizade ou qualquer contato. Nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, ele me mandou um texto dizendo que me amava, que estava muito triste, mas eu continuei com a minha resposta de que eu não correspondia a ele. Uns 8 dias depois, ele me chamou falando que tinha treinado no Ironberg, mas eu não dei chance do papo continuar. Depois disso, ele nunca mais me chamou, porque foi o mesmo período que meu namorado veio pra cá. E quando o Terry chegou, eu contei tudo pra ele que aconteceu. O meu namorado ficou aqui em casa até o início de fevereiro, e o Jean nunca mais me mandou nada. Ele até chegou a ver eu e meu namorado 2 vezes na academia, mas ele fingiu que não conhecia a gente. Lá pelo dia 25 de fevereiro, ele me chamou de novo pra treinar comigo, como se nada tivesse acontecido. Mas ele só teve coragem de me chamar porque ele sabia que meu namorado já tinha ido embora. Aqui ele usa a manipulação dele pra falar que ele tá doente, que ele tá morrendo, e eu já não acreditava mais Jean, nele. você é um monstro, Jean. Você é um monstro. Eu me empolgo falando contigo, mas não me entenda errado. Eu realmente gosto de falar contigo. Nessa época, eu já havia parado de tomar meus remédios e eu tava bem, graças à ajuda do Terry. Ele me ajudou muito a conseguir parar de tomar meus medicamentos. E eu também tava trabalhando muito e me esforçando pra ser uma pessoa melhor. E chegou no dia 27 de março, quando estourou essa treta do Jean com o Haluka. Apesar do Haluka ter censurado meu nome inicialmente,
Essa treta chegou em pessoas da minha academia que sabiam da minha amizade com o Jean. Sabiam que eu era influenciadora e que meu namorado também era. E logo, me linkaram com a treta. Contei pra minha mãe e ela ficou muito brava. Afinal, era um cara espalhando pra todo mundo que tinha me pegado. Ele estava falando mal de mim e também do meu namorado. Minha mãe pegou o número dele e começou a xingar ele. Em nenhum momento ela ameaçou fazer alguma coisa séria contra ele. Ela só ameaçou de levar ele pra justiça. Afinal, ela estava extremamente brava de ter aberto as portas da casa pra ele, ter ajudado ele e logo em seguida ele falar mal da filha dela pra várias pessoas. Eu fiquei preocupada com a situação e fiquei brava também. Então eu mesma peguei o celular e mandei as seguintes mensagens pra ele. Mano, tu é muito chongo de ter comentado qualquer coisa que seja com o Haluka. Eu nunca falei nada de você pra ninguém. Agora minha mãe tá muito puta. Muito chongo cair no bait desse. Só fala pra ela que não vai sair mais nada a meu respeito. Senão isso vai virar uma treta colossal. E eu quero ficar bem longe disso. Esses dias eu ia te mandar uma mensagem porque falaram que você tava mal e tinha ficado preocupada. Mas fiquei bem decepcionada com isso. Só faz a boa aí e concorda com o que ela tá falando pra acabar logo com isso. E aí ele falou, ela tá me ameaçando. E tudo bem, Thaís, não precisamos ter contato, etc. Mas ela tá me ameaçando. E peço desculpa pelo transtorno, só isso. Eu falei, porque ela tá brava. E ele disse, mas falaram coisas que eu nunca disse. Eu nunca falei que te como. Aí eu falei, sim, fofoca é assim. E ele falou, comi nunca. Continuei falando, vai rolando de um para o outro e toma essa proporção. Ela não tá te ameaçando, ela tá brigando. Eu só peço que encerre isso porque já tem um problema que chegue. Pra mim é ameaça. Pede desculpa aí e fala que não vai comentar mais nada. Ele disse, ela não para. Eu falei, eu tô tranquila com essa história. Tomou esposa de fazer o quê? Então ele falou, pra mim tinha que acabar, só isso, eu tô morrendo mesmo. E nem é de bomba, quem dera fosse. Aí eu falei, só não cita mais meu nome, eu tô de boa. Quem citou foi o Haluka. Claro, ela é uma mãe brava. Se você falar que não vai mais comentar nada, ela para. Então ele continuou falando que ele ia morrer e que a minha mãe ia ficar feliz com isso. E eu respondi, vai nada, minha mãe tá numa depressão ferrada, tá tudo uma merda e eu nem quero me envolver em uma treta assim. Só encerra isso aí na paz, faz favor e não fala mais de mim pra ninguém porque eu não falo de você pra ninguém. Na moral, te desejo todo sucesso aí, fica com Deus. E ele respondeu, obrigada Thaís, também te desejo sucesso. Adeus e novamente desculpa te envolver nisso. Percebam que mesmo após ele ter falado mal de mim pro Haluka, pros amigos dele, ou seja lá, pra quem for, eu ainda fui educada. Eu falei que tudo bem, que acontece tomar exposed, fazer o quê? Mas logo alguns dias depois, as cartas sem censura com o meu nome e o nome do meu namorado haviam sido vazadas. As partes que ele fala mal de mim também. E tudo virou um caos completo. Não tive mais paz desde então. Essa história já faz mais de 5 meses. E vocês estão me atacando como se eu tivesse feito isso ontem. Ninguém tá te atacando, não. Esse tempo todo. Ela atacou o Jean. Eu não sou a mesma pessoa que eu era no passado. E estou lutando diariamente para ser uma pessoa melhor. Nesse vídeo aqui, eu não contei apenas o meu lado da história. Eu contei a história inteira e tudo o que aconteceu. Eu mesmo resolvi me expor porque o Jean mandou a nossa conversa privada pra tanta gente, no intuito de só mostrar o lado dele, que eu também decidi me posicionar e encarar de frente todo o terror psicológico que eu venho sofrendo dele e dos amigos dele na internet. Se vocês querem acreditar em mim ou não agora, vai de vocês, porque eu não tenho mais nada pra esconder. Vocês não queriam saber a história inteira? Pronto. Cadê a prova? Nossa, vai sair assim, ai meu Deus do céu, que cringe. Então quer dizer que o Jean espalhou uma conversa privada para tantas pessoas para provar uma narrativa que chegou na gente, esses prints e vídeos? Não era isso que o Jean tinha reclamado do Haluka? Que o Haluka expôs uma conversa privada dele, que é errado, e que ele tinha confiado no Haluka? Não acreditei que você, que era uma pessoa que eu acreditava e confiava bastante, tinha pego uma conversa particular e transformado ela em público como se não fosse nada. O Jean fez a mesma coisa com a conversa da minha namorada. Mas diferente do Haluka, ele não transformou em nada. Ele transformou em tudo. Fez questão de sair espalhando pra todo mundo esses prints, essas gravações. E eu realmente fiquei chocado que ele espalhou pra tanta gente que chegou em mim, da minha namorada, essa conversa. O Jean acusou o Haluka de algo e tá fazendo a mesma coisa. E ele só grava a parte que foi conveniente pra ele, né? Pra ele fazer o vídeo dele. Porque ele postou um vídeo gravando essa conversa sem a minha autorização. E isso no nosso Código Penal é crime. E o Jean fez a mesma coisa. Ele gravou só as partes que convêm a ele. Nesse corte, parece que minha namorada foi pra casa dele. Sendo que, na verdade, no momento que você Cara, eu tô assistindo treta de casal. Mais um pouquinho, ia ter a mensagem dela falando que não ia mais pra sua casa. Porque ela caiu na real e recusou depois do seu convite. Porque ela tava achando esquisito você falar que quer ser um amigo dela, mas aí mandou uma mensagem, um convite falando: ó, porque eu vou te encher de carinho e beijar. Ah, você não tem palavra, né, cara? Famoso corno manso, né? Gravou essa parte, você está manipulando a conversa.
dando a entender que ela foi pra sua casa. E ele só grava a parte que foi conveniente pra ele, né? Pra ele fazer o vídeo dele. Aqui vemos um exemplo claro de um hipócrita, manipulador e mentiroso. E um Outra corno coisa que manso. você expõe na conversa privada da minha namorada é a orientação sexual dela. Outro argumento que você utilizou pra se defender do Haluka. Então eu só falo o seguinte: alguém expôs minha sexualidade sem permissão. Nesses áudios, eu tô falando sobre a minha orientação sexual pra ele, falando que eu sou bissexual. Aqui, éramos somente amigos, e eu estava confiando nele pra contar sobre a minha vida e sobre as coisas que me incomodavam. Ai, gente, quem tá assistindo aqui, hein? Hipócrita. Essa pessoa, ela vai fazer de tudo pra tentar dizer: não, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Ela não fez de tudo pra não falar sobre essa história. Ela só contou pra única pessoa que precisava saber dessa história, que sou eu, o namorado. E nesse corte da live, você fala como se soubesse o que ela ia fazer. O que você errou de novo, porque ela começou o vídeo confessando o erro dela. Sim, ela me traiu. Sim, era porque ela estava fragilizada. E sim, porque ela estava vivendo dopada de remédio. E sim, porque o Jean estava induzindo ela que o relacionamento tinha acabado. O culpado é sempre os outros, né? O que ele queria. Ele sabia que a gente estava num momento delicado no nosso relacionamento. E ela também te contou que ela estava tomando medicamento, porque ela confiou em você e você usou isso contra ela. Um movimento um tanto quanto sujo, né? E sabe aquela cal vazada do Haluka, que o Haluka manipulou pra não expor o sexo biológico dele? A gente conseguiu a conversa original. E eu tive a oportunidade de ouvir você falando de mim e da minha namorada. E como você tem muita propriedade pra falar sobre mulheres. O teu pensamento me lembrou um pouco do da Thaís, por exemplo. A garota do Terry lá, o chifrudo. Nem sei quem é. O chifrudo que eu te falei mais cedo, lembra? Ah, ela é Sim. assim? Não tem nada a ver comigo. Exemplo, ela não quis largar o Terry, sabe? Porque um dos motivos que ela não quis largar o Terry é porque poderia prejudicar a carreira dela. No entanto, eu e o Stott chegamos numa discussão que a gente acredita que ela tem uma adolescência precoce. Quantos anos ela tem? 23. É uma adolescência precoce, né? Tipo, você fala porque ela se comporta como se fosse adolescente? Ou não? Algumas atitudes dela, sabe? Exemplo, quando a mulher chega nos... exemplo, eu e o Stott conversamos muito sobre a vida. Ele tá dopado, cara, ele tá dopado, só pela voz dele. Pô, a gente acredita que quando a mulher bate os 25 anos, ela para de ligar mais para as aparências do homem e ela quer construir algo mais estável com ele, sabe? Não, sai fora, eu quero tirar o útero, que se foda, eu nunca... Nossa, me Eu nunca vai ter filho. E adotar? Jamais. Adote? Não. Não tenho instintos maternos. Tá, então, e se eu pegar meu esperma e jogar em outra mulher? Aí tu que se vire com a outra mulher, mano. Eu tô... Isso pra mim é só uma conversa. A gente continua com a nossa relação. Nesse áudio você fala que a Thay só não me largou porque ia prejudicar a carreira dela. Ela não quis largar o Terry, sabe? Porque um dos motivos que ela não quis largar o Terry é porque poderia prejudicar a carreira dela. Primeira mentira, porque ela já tinha uma carreira antes de namorar comigo. Você só pensa assim porque fere menos o seu ego. No entanto, eu e o Stott chegamos numa discussão que a gente acredita que ela tem uma adolescência precoce. Quantos anos ela tem? 23. Gente, não era sobre o Haluka? Precoce? Se ela tem 23 anos e a adolescência, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, vai dos 10 aos 19 anos, e algo precoce, de acordo com a língua portuguesa, é algo que vem antes, Jean, acho que você quis dizer adolescência tardia, né? Que, no entanto, eu e meu amigo Yanni chegamos numa discussão que o Jean tem uma adolescência tardia, porque ficar espalhando conversa privada, prints, gravações, pra mostrar que pegou uma menina e ainda ficar se vangloriando disso, pra mim isso é coisa de adolescente babu. Cara, de coração, mano, o que é isso que a gente tá assistindo? Não era pra ser uma resposta do Haluka. Tudo isso aconteceu por causa do Haluka. O Jean ser um escroto, ser cringe pra caralho, ser babaca, não tem nada a ver com a treta com o Haluka. O que é isso? Agora a gente tá vendo um japonês corno manso. O que tem a ver? O que a gente quer saber disso, cara? A treta com o Haluka. O cara ser babaca. Agora vocês querem culpar o cara porque você, a sua menina, a sua mulher estava frágil e tá culpando ele por ela ter ficado com ele. Nossa, cara, é umas brigas. Por que eu tô reagindo a isso, cara? É só pra ganhar view mesmo.
tá, rapaziada? Não faz sentido. Baca, e você tem quantos anos mesmo, Jean? 25, né? Por aí. É minha idade, cara. Ô, Jean, você ainda não cresceu, cara. Deve ser porque não tem bomba ainda pra desenvolver o cérebro, né, Jean? Eu estou te conversando muito sobre a vida. Quando a gente acredita que quando a mulher bate os 25 anos, ela para de ligar mais para as aparências do homem e ela quer construir algo mais estável com ele, sabe? Por isso que muitas pessoas estão chamando a minha namorada de interesseira. Eu vou abrir minha conta bancária aqui pra vocês, espera aí. Aqui, ó. Eu tenho 12 reais na minha conta, cara. Se as mulheres realmente pensassem assim, e principalmente se a Thaís pensasse assim, ela teria ido com você. Você não tem beleza. Ela para de ligar mais para as aparências do homem. E tem de 90 a 110 mil reais na conta. Minha conta bancária atualmente, ela tem de 90 a 110 mil reais. Você mesmo se contradiz no seu discurso? Você é incoerente, cara. E como você quer falar o que mulher quer ou não, se você nem sabe respeitar uma? E se eu pegar meu esperma e jogar em outra pessoa? Ai, homem defendendo. Deixa eu passar. É que teve um único japonês momento que a corno. consentiu. Porém, depois daquilo, ela disse não. Ela pediu pra você parar, porque ela não queria mais nada com você. E você não respeitou e continuou tentando. Foi lá, falei com o Jean e ele falou o seguinte: ó, tá aqui, ó. Foda-se, já tá no grupo mesmo. Não tenho nada a dever. Ah, sim, lembro. Mas fiquei triste pra caralho, chorei, fiz de tudo. Continuei tentando. Eu fiquei irritado. Coisa assim do gênero, tá ligado? Além de demonstrar um comportamento de agressividade e hostilidade para deixar ela assustada e na defensiva. Eu fiquei irritado. Gente, não me besa, não me besa. Essa é a parte da história que fez o Yanni fazer aquelas acusações. Desculpa, japonês, desculpa, japonês. Ela falou não, eu estava frágil. Insistência pertinente e perseguição já se enquadra dentro das acusações do Yanni. Ah, sim, lembro. Mas fiquei triste pra caralho, chorei, fiz de tudo. Continuei tentando. Eu fiquei irritado. Coisa assim do gênero, tá ligado? Show, teve isso, tá ligado? Então esse é o ponto. Esse é o ponto. O certo é o certo. Sem falar em todos os danos morais que você tá causando pra ela. E o melhor de tudo é que você sabe que o problema é persistir no erro, não é? Porque o problema não é errar. Todo mundo erra, o ser humano tá fadado ao erro. Mas o problema é persistir no erro. Persistir no erro, isso me dá um desgosto. Me dá um desgosto de você também. E fiz de tudo. Continuei tentando. Ficou persistindo em ficar dando em cima de uma mulher que já tinha falado não. Começou a fazer ela sentir culpa. Peraí. Ela tinha falado não, só que depois beijou ele, depois continuou saindo com ele, namorando você, continuou rindo com ele sobre você, continuou se abrindo com ele sobre você, treinando com ele. Peraí, deixa eu tentar entender. Então a culpa toda aí na história, a sua namorada não tem culpa nenhuma, está querendo imputar nele, querendo pagar pedágio na militância, e sim, não é não. Quando o cara começa a passar dos limites, aí já é assédio. Tudo bem? Você está certo. Só que você está querendo imputar isso nele. E o que a gente está vendo pelas conversas, não foi bem isso. Ele é sim um babaca. Ele não é um cara legal. Não um cara legal que eu digo de se relacionar, porque aparentemente ele não tem um QI muito alto. Nem eu curto o Jean, mas o que vocês estão fazendo tá errado. Querer imputar no cara. Eu sei que vocês estão querendo imputar. Eu sei quem que vocês estão querendo chamar para essa treta, que é a militância. Só que não tá certo, cara. Primeiro que a treta é com o Haluka. E vocês querem bater de frente com a treta do Haluka com outra treta, com outra história, só mostra mais fragilidade e mentira da parte de vocês. Porque o Haluka fez o vídeo, não conseguiu mostrar prova nenhuma. Então vem vocês para falar por ele, mostrando outra treta para tentar aniquilar o cara que vocês tentaram aniquilar de primeira. Ou seja, vocês perderam o primeiro ataque e estão indo para outro ataque com só conversas, só palavras e nenhuma prova. Culpada e sem falar nas ameaças de expor ela na internet. Cara, adolescente babaca. Mas o problema é persistir no erro. Você persistiu no erro mesmo quando estourou essa treta. E ela ainda foi educada com você e pediu pra você parar de falar dela. E o Yanni, no grupo do aniversário do Paulo, também pediu pra você se retratar e pedir desculpa pra ela. E mesmo assim, você persistiu no erro. Você podia ter acabado com o assunto ali.
Mas não, seu ego, você precisa falar que pegou ela, né? E você não parou, você continuou espalhando as conversas privadas para as pessoas, gravando sem o consentimento dela, tirando conversas de contexto, fazendo as pessoas acharem que vocês tiveram um relacionamento. E eu posso afirmar que ela nunca sentiu nada por você. Ela tem nojo de você, gente. Ela tá tendo crise de ansiedade todas as noites. E tudo isso porque você só foi você mesmo, uma pessoa asquerosa com ela. E o melhor é que você tá ficando maluco já, e tá mentindo tanto que você mesmo tá se perdendo no seu discurso. Primeiro você fala que você tem todas as provas necessárias pra provar que teve um consentimento no elevador, e depois a juiz Cramocin fala que supostamente tem imagens de câmeras do elevador, e você mesmo afirmou isso. E eu sei disso porque na minha DM do Instagram vieram diversas pessoas falando que você tinha imagens das câmeras do elevador. Ah, Terry, pede pra ele as imagens do elevador. Aí depois que o Yanni oferece 200 mil reais, 50% da agência dele e uma conta no TikTok verificada de 3 milhões de inscritos. Olá, Jean. Meu TikTok, minha agência, 200 mil reais. Você não quer? Não entendi. Não entendi. Você não posta nada. E depois que o Yanni posta no Twitter 4 ângulos do elevador, mostrando que não tem câmera naquele elevador, você e seus amigos mudam o discurso. Não tinha câmera? Então, exatamente, um dos motivos deles fazerem isso no elevador é porque eles acreditavam que não tem câmera nos elevadores. Então eles falaram, ali não tem câmera, ninguém vai ver a gente, sabe? Estava falando até agora que tinha imagem de câmera e do nada mudou de história. Tá, o que isso muda? Você tanto nas suas mentiras que até o tio Gui suspeitou de você e foi perguntar. Pô, imagina se no elevador tivesse câmera e bababá, não sei o que, tá ligado? Aí depois o Stott falando, tipo, eles se pegavam no elevador por justamente saber que não tinha câmera. Pô, isso é pra caralho, explica essa porra. Tá. Que é isso? Que é isso, Jean? Teve que pensar em alguma mentira? Você sempre tava tão confiante falando essas coisas, do nada você... Pô, isso é pra caralho, explica essa porra. Tá. Não, nós... Que isso? Eu não sou metaforando, mas... né? Tipo, se tu pega São Paulo, por exemplo, todo elevador de São Paulo tem câmera. Todo elevador de São Paulo tem câmera. Todo. Até no Vilela ele fala no podcast. E o que tem a ver os elevadores de São Paulo terem câmeras escondidas? Ah, eu descobri. Sendo que você nem mora em São Paulo. O elevador fica aqui em Floripa, cara. Achei fraco esse argumento, tá? Você tá se perdendo no seu discurso, Jean. Você tá mentindo. Não, ele deduziu que teria câmera no elevador. Você fala. Mas vocês chegaram nos finalmente? Vocês tiveram algum tipo de interação muito mais física? Eu acho que isso aí é uma pergunta muito perigosa pra me responder até pra ela. Eu acho que eu preferia manter o respeito sobre isso. Por ela. Entendi. Mas a gente não teve mas falando aqui, deixa um bom e alto claro que falaram que eu falei que tive relações sexuais com ela. Mentira, nunca tive, tá? Nunca tive relações sexuais com ela, já fala agora. E depois na live do Tio Gui você diz... Mano, me tira uma dúvida, ele te acusou de estuprador? Indiretamente sim, né? Se a partir do momento que tu fala que tu tentou ficar com alguém à força, né? Que a pessoa te empurrou os caralho a 4, isso aí se encaixa no estupro. Como que ela vai te acusar de algo que você nem fez? Você mesmo falou. Nunca tive relação. Ô idiota, o japonês idiota, você tá tentando subverter as coisas, tentando dar uns turn off, turn out, tentando dar mitada, só que eu vou te explicar uma coisa. Ele acabou de dizer que indiretamente ela estava acusando ele de estupro. Porque dizer que ele forçou ela a beijar ele e empurrou ela, indiretamente ela está imputando um crime de estupro ou assédio em cima dele. O que você está querendo falar, ô japonês corno? Relações sexuais com ela, já fala agora. Isso aí se encaixa no estupro. Oi, o que você falou? Nem você mais sabe do que você tá falando. Não, você, cara. Ela ia te acusar de alguma coisa sem ela nem ter falado nada. Sabe o que você tá sendo, Jean? É assim que usa. Eu sei que muita gente ainda vai defender o Jean. Mas a pergunta que não quer se calar é: por que o Jean insiste tanto em espalhar essa história pro mundo? Porque mesmo será que minha namorada indo lá falar com eles... Cara, é sobre o Haluca. É sobre o Haluca. Vocês que se colocou nessa porra aí agora de novo. Por aí. Por que, Jean? Porque o Jean tá fazendo tudo isso de má fé, porque ele odeia minha namorada por ter rejeitado ele. E eu sei que ele tá espalhando essa história mal contada pra todo mundo de propósito, porque a gente tem um amigo em comum, Jean, que sabe tudo o que aconteceu entre você e a minha namorada, e está acompanhando toda essa treta na internet, e não acha justo o que tá acontecendo com ela e nem comigo. Ele forneceu um áudio mostrando que tudo isso é uma vingança contra a Thay. Cara, eu tenho tudo, mano. Eu tenho a Thaís zoando o namorado, mano.
Tem a Thaís falando sobre elevador, tem um monte de informação, cara. Thaís vai se queimar de graça, vai perder a carreira na internet junto com o Haluca só pra aprender, mano. Não sei o contexto da conversa. Não sei o A pessoa contexto. que vocês acham que não é um psicopata, porque ele come esfirra metade de chocolate e metade de chocolate branco, está espalhando toda essa história de propósito, com o intuito de prejudicar a imagem e a carreira da Thay. Mas quem espalhou tudo isso foi o Haluca. Vocês só estão nessa história por causa do Haluca. Vocês só estão voltando a estar de novo na história porque vocês estão fazendo esse vídeo. A gente tava esperando a resposta do Haluca. Vocês de novo estão se colocando na história. O Haluca colocou vocês na história. O Haluca criou essa porra toda. Então por que de novo a culpa é do... Até esqueci o nome do cara. Do Jean. Por quê? É vocês que estão se colocando novamente na porra da conversa. Eu tava esperando ver o vídeo do Haluca. Aí vem vocês e começa a falar de novo. E a gente tá esperando a resposta do Haluca, que insinuou muitas coisas. A treta é com o Haluca. Ai, cara, foda-se. Ele sempre teve essa má índole, e não é à toa que ele ameaçava ela de expor essa história. Ele ficava me ameaçando com palavras do tipo: e se você tomasse um exposed sobre a gente? Você não ia aguentar, né? Cara, eu tenho tudo, mano. Eu tenho a Thaís zoando o namorado, mano. Tem a Thaís falando sobre elevador. Tem um monte de informação, cara. Thaís vai se queimar de graça, vai perder a carreira na internet junto com o Haluca só pra aprender, mano. Você tem um discurso hipócrita, é um manipulador, um mentiroso, porque você ainda mentiu ao vivo sobre a Thay. Não quer nada, ela não quer ser exposta a isso. Ela quer respeito nisso, e eu respeito ela nisso. Cara, eu tenho tudo, mano. Eu tenho a Thaís zoando o namorado, mano. Tem a Thaís falando sobre elevador. Gente, não foi... Tem um monte de informação, cara. Só apareceu essas conversas, essas tretas por causa do Haluca, meu Deus. Na internet junto com o Haluca só pra aprender, mano. Tá ligado? Será que ela não... Não fui eu que expus. Será que ela não quer... Não foi você que expôs? Você literalmente gravou a conversa pelo seu celular e mandou pra tantas pessoas que chegou na gente. O crime já havia sido... Só que não chegou na proporção que chegou por causa do Haluca, né, meu querido? O que ele fez foi errado? Foi, mas eu tava na bolha de vocês, entre vocês aí. Mas quem expôs essa conversa pro mundo inteiro, pro Brasil inteiro? Haluca. Cometido por você, Jean. Gravando essa conversa sem a minha autorização, e isso no nosso Código Penal é crime. Mas isso aí é muito íntimo, cara. É muito íntimo, e o problema é eu começar a expor muito a garota, entendeu? Tem que respeitar a intimidade dela. Esse que é o problema, entendeu? Cara, eu tenho tudo, mano. Eu tenho a Thaís zoando o namorado, mano. Tem a Thaís falando sobre elevador. Tem um monte de informação, cara. Eu sei, mano, mas eu tô esperando do lado deles, entendeu? Pra me defender. Se tu vê, a todo momento eu sempre me defendi, nunca ataquei. Postou foto de elevador pra assustar ela, porque você sabe que você traumatizou lá dentro. Postou uma mensagem fora de contexto com duplo sentido pra fazer as pessoas atacarem ela. Gravou e mandou a conversa privada e mostrou pra várias pessoas influentes, amigos e canais de opinião, gerando comentários tendenciosos contra ela. Não atacou? É muito fácil falar que não atacou quando você usa os outros pra atacarem por você, né? Mentira, é vocês que estão fazendo isso! Meu Deus, cara. Vocês estão... Tá, ele é um babaca. Ele é um babaca. Tudo bem, eu nunca curti ele mesmo. Só que vocês usam todo mundo pra atacar o cara, pra atacar as outras pessoas, cara. O Haluca tá usando todo mundo. Yannis tá usando você, tá usando a sua namorada. O japonês corno, tá feio, cara. Depois do tipo assim, não vai rolar mais nada e tal, tu tentou de novo, o que aconteceu? Não pode falar? Caralho, eu não sei. É que eu não sei se eu posso falar. Porque tu viu. Porque o negócio é o seguinte, ó. Hoje tu já leu as coisas que a Thaís postou hoje? Cara, ele mudou de assunto porque ele não pode ficar criando. Falar o que você fez depois do não? Caralho. Cara, ele não pode ficar criando prova contra ele mesmo, né, cara? Você nunca ouviu falar que você tem o direito de permanecer calado? Se ele ficar falando merda no meio dessa internet, ele vai se queimar, ainda mais que você está atacando ele, Haluca atacando ele, imputando um crime de estupro em cima dele. Você acha que ele vai falar alguma coisa? Eu não sei, é que eu não sei se eu posso falar. Por que você não pode falar, Jean? Enfim, tu sabe onde tu errou, né? Lógico que eu sei, mano. Eu sei onde eu errei, tá ligado? Uhum. Eu sei, mas, tipo, eu não posso falar muito sobre isso também, tá ligado? Eu sei, reconheço meu erro. Eu não sou santo, tá ligado, da história. Não tô ligado não, Jean. Você não fala qual foi seu erro? Como a gente vai saber? Meu Haluca fala. Eu não posso falar muito sobre isso também, tá ligado? Eu sei, reconheço meu erro. Por que você não pode falar muito sobre isso? O que você fez que não pode falar, Jean? Eu queria saber mais sobre isso, mas eu sei que tu não pode falar, mas tudo bem. Na verdade, tu sabe muito, Jim.
Eu sei, eu sei sobre... Tu sabe muito, Jim. Tu tá jogando verde, Jim, porque tu sabe. Não tô jogando verde. Tu sabe muito, Jim. Tu sabe de... Quer que eu fale que eu sei? Se tu falar o que tu... Mas daí tu não precisa afirmar, não precisa afirmar. O Gui sabia muito e ele começou a suspeitar de você, Jean? Ah, sim, eu lembro. Mas fiquei triste pra caralho, chorei, fiz de tudo. Continuei tentando. Eu fiquei irritado. Coisa assim do gênero, tá ligado? Show, teve isso, tá ligado? Então esse é o ponto. Esse é o ponto. O certo é o certo. E foda-se. Foda-se. Quer processar, Yane? Processa. Você tem um discurso hipócrita, você é um manipulador e você quer ainda vir falar sobre empatia? Quando ele espalhou, ele botou o vídeo, ele não teve empatia por mim em nenhum momento, né? Nenhum momento ele teve empatia por mim, todo mundo sabe disso. Ele não teve. Tá falando do Haluka, Jean, tá? por exemplo. Ele tá falando do Haluka. Falando com o pai de Jean e os caralho a 4. Cara, eu tenho tudo, mano. Cara, estão misturando as tretas pra tentar dar mais sustância para os ataques deles. Cara, o que ele tava falando era sobre o Haluka não ter empatia com o pai dele, ainda falar que foda-se o pai dele. Não tava nada sobre você, ou japonês corno, nem sobre você, Thaís. Eu não sei porque que tá acontecendo nesse vídeo. Tá misturando tudo, cara. Ai, quando falta argumento, todo mundo vira jumento. Thaís zoando o namorado, mano. Tem a Thaís falando sobre elevador. Tem um monte de informação, cara. Thaís vai se queimar de graça. Vai perder a carreira na internet junto com o Haluka só pra aprender, mano. O pior de tudo é que ele fala isso aqui em live, ó. Tem um grupo de pessoas que não gostam de mim e estão tentando destruir minha reputação na internet a qualquer custo. É você que tá tentando destruir a reputação dela a qualquer custo. Thaís vai se queimar de graça. Vai perder a carreira na internet junto com o Haluka só pra aprender, mano. Ela foi educada com você, Jean. E olha o que você tá fazendo. Você não é um sigma e nem um homem porque pegou uma mulher comprometida. Você é podre. Tá vendo como ele é um mentiroso e manipulador? E todos vocês estão caindo na lábia dele. Sim, a minha namorada errou. Mas isso é um problema meu e dela. Sim, então agora sai. Errando, é um problema de vocês. Sai. Tá bom, japonês. Vai comer arroz. Vai comer arroz. Eu só digo um negócio. Eu nunca me envolvi em nenhuma treta na internet. E nem a minha namorada. O Yanni, que tomou frente nessa briga, já parou 3 vezes na delegacia por ter defendido mulheres. É um homem que sempre esteve do lado dela. Agora o Jean, ele já foi cancelado uma vez. A DR, lembra? Minecraft. Não é à toa que o Jean perdeu o canal dele de Minecraft com mais de 3,5 milhões de inscritos porque teve que vender. E depois de uns 4 anos fora da internet, ele ressurge das cinzas em outra polêmica da internet e ainda errando pra caralho como um ser humano. Minha opinião, eu acho um tanto quanto esquisito. Todo esse tempo, 4 anos, e ele não aprendeu nada. Tá bom. Mas o problema é persistir no erro. Yannis, um homem protegendo as mulheres e um japonês vocês também. Ainda acham que ele é inocente? Inocente ninguém é. Que ele fez na live do Gui. Eu vou deixar até em público, porque vamos lá, é porque a gente tem que dar informação em público, galera. O que o Jim ficou triste comigo é que depois de eu e a Thaís parar de conversar, eu continuei insistindo, tentando ter uma relação com ela, porque era uma pessoa que eu gostava muito mesmo. Posso dizer que eu amei a Thaís, tá ligado? Eu amei a Thaís. E eu insisti muito mesmo. E talvez em até momentos que eu deixei ela desconfortável. É isso então, de coração eu peço desculpas. E esse era o assunto então que estava incomodando o tio Jim. Confessou, tá bom, ele confessou agora o erro. Vou deixar o Yanni falar, porque tem mais coisas sobre esse cara que vocês estão se defendendo. Eu era 1 e vocês eram 45 naquele grupo. Um grupo cheio de youtubers e ninguém teve a coragem de abrir um A sobre uma possível situação de uma mulher em vulnerabilidade. Tudo por conta de um suposto print onde tinha um suposto flerte e todo mundo passou pano. Antes de eu fazer o meu próprio react em relação ao dono deste canal e fazer alguns comentários sobre o que eu acho sobre esse youtuber que praticamente fundou esse nicho que vocês se auto-intitulam de canal de opinião, que pra mim, na verdade, é canal de porra nenhuma. Eu quero deixar claro que eu não compactuo com nenhuma das atitudes anteriores do Haluka. Ele mentiu, ele omitiu e ele alterou o Macau. Mas tudo que ele fez foi com a intenção de proteger a própria integridade física e a integridade... Não vai colar essa dele fazer tudo pra proteger a integridade física, sendo que é ele que vai atrás das pessoas, é ele que induz as pessoas, é ele que grava as pessoas, é ele que posta. Então não vai ficar colando essa palavra de que ficar falando toda hora. Pela proteção dele, não. Ele vai atrás, ele grava, ele se soca nessas merda aí. Então não vai colar não.
Idade física de sua família. Vocês não sabem de nada. Desde o começo, quando o nome da minha influenciadora, Thaís, e o namorado dela foram envolvidos nessa confusão, eu fui obrigado a parar tudo o que eu estava fazendo para focar totalmente a minha atenção em vocês. Principalmente em você, digo. Essa é literalmente a semana do maior projeto da minha vida. E eu precisei colocar ele de lado para eu simplesmente olhar para uma briga onde um covarde, aproveitador, se aproveitou de uma fragilidade de uma mulher medicada, com traumas, dores e inseguranças, para se aproximar como um amigo e ludibriar. Não só isso, mas para crescer na internet às custas de uma mentira. Antes eu era 1 contra 45 naquele grupo de aniversário. E agora eu sou 1 contra todos. Nenhum print irá salvar a sua pele. Nenhum print que você mandou pro seu amigo Stott, ou como eu gosto de chamar, a putinha do recado. Até porque o Stott, ele é o seu bode expiatório, já que você não pode falar nada pra ninguém. Cara, ele fala que defende as mulheres, né? O grande homem que tá protegendo várias mulheres. Só que ele usa vários termos que é pejorativo. Putinha é um deles, né? Então, peraí. Ele protege as mulheres, mas o vocabulário dele, a atitude dele agressiva de chamar a outra pessoa de putinha, imputando o quê? Que putinha, uma profissional do sexo, que no caso é uma mulher, pode ser usada como adjetivo ofensivo para outra pessoa. Então ele defende as mulheres, um homem defendendo as mulheres com punhos fortes, se impondo, mas ele usa o termo putinha para se referir a outra pessoa como algo pejorativo, sendo que uma putinha, no caso, seria uma mulher garota de programa. Tá bem, tá certo. Visto que tudo pode ser utilizado contra você nos processos que vão a seguir. Lembrando do Stott, pessoal? Aquele print que aparece no comecinho do vídeo do canal do Digo, e também um pouquinho depois do meio pro final, onde ele coloca diversos prints do melhor amigo do Jean para colaborar com as informações que ele estava tentando trazer para vocês. O Stott não só compartilhou diversas informações falsas, como ele fez o favor de disseminar ódio, transfobia e mais rancor. Vocês foram transfóbicos. Inclusive, ele entrou em contato com a Ju e com o Gabs, né? Pra passar uma informação muito interessante. Eu fiquei ciente que você falou a respeito do Jean ter as gravações do elevador, né? Onde teria acontecido o suposto beijo consentido. Não só espalhou essas informações por todos os cantos, por amigos de WhatsApp, entre outros youtubers, mas também ventilou isso como uma verdade absoluta por entre outros canais de YouTube. Verdade absoluta. Uma pessoa muito paciente, muito determinada e muito focada. Palavras que muitos de vocês desconhecem quando trabalham com essa merda de conteúdo que vocês chamam de canal de opinião. Conteúdo fácil, conteúdo lixo. É por isso que vocês costumam não serem assessoradas. É por isso que vocês não fecham trabalhos. É por isso que vocês vivem de farm pra viver do AdSense sujo que paga o pão de cada dia. Caraca, que cara bom, hein? Eu quero lembrar Ser humano a vocês de um episódio que aconteceu com o Gabs e com a Juliana, onde eles falavam a respeito de uma suposta gravação de elevador onde o Jean, ele teria a comprovação de um beijo com consentimento, né? E aí a Ju... Cara, mas a prova do beijo com consentimento, a própria Thaís falou nesse vídeo que foi consentido sim o beijo no elevador. Inclusive ela tem a conversa do print que ela mostrou, tava ela rindo do beijo no elevador. E tava rindo porque a velhinha atrapalhou o beijo. Não é, vocês estão esquecendo, vocês estão se perdendo. Ela mesma disse... Ela mesma comprovou que no elevador teve um beijo que foi consentido. No print das conversas, prova também. O print que vocês mostraram e que a Thaís falou. Ela faz... imagina de novo, tá? Imagina se o Jean tivesse... Se o Jean tivesse provas de um elevador, assim... Uma gravação... Meu Deus, que vergonha alheia, cara. De que foi consensual, assim. Nossa, ia ser muito... Que situação absurda, né? Não tem nada a ver com o que a gente tá falando, assim. Imagina, né? Que isso. Assim, loucura demais, velho. Muita loucura isso. A sorte é que vocês vazaram do barco antes que eu chegasse. Porque se eu soubesse quais eram as reais intenções de vocês em machucar ainda mais uma pessoa que já estava extremamente fragilizada, além da minha influenciadora, puta merda, vocês iam se fuder muito na minha mão. Stott, você é burro demais, né, cara? Desculpa, é burro do Shrek.
né? Você botou lá nos comentários, inclusive eu vou pedir pro editor colocar aí também o print, onde você fala que você teve um ótimo papo e deu os parabéns pra eles por estarem sempre se posicionando da melhor maneira. É engraçado porque não só com eles, mas eu acho que você deve ser meio vagabundo, né? Não sei se você tem algum trabalho ou não, mas você tem muito tempo livre pra só ficar ataque, né? puxando o saco do Jean, o que eu acho fantástico, porque só mostra que é mais um chupa-saco desse babaca. Chupa-saco. Chupa-saco seria alguém chupando o saco de outro homem. Homofobia? Tá usando chupa-saco como adjetivo ruim? Pejorativo? Tá bom. Protetor das mulheres. A gente logo vai expor pra todo mundo ver. Aí eu fiquei muito curioso, né? Porque tanto a Juliana e o Gabs, né? Que falaram com tanta propriedade a respeito dessa gravação. E eu fiquei pensando, pô, o Jean, ele podia postar essa gravação, né? Pra gente ver esse beijo com consentimento que rolou. Porque ele falou aos quatro ventos que ele ficou com essa influenciadora, né? Que se vangloriou, usou ela como um troféu. Ela falou nesse vídeo. Por que você não tem as gravações dessa câmera? Porque no dia 15 e 14 de abril, já, eu tava em Florianópolis. E eu fui atrás de testemunhas, de provas e de tudo que eu precisava pra botar você no chão. Sabe por que, Jean, que você não tem as gravações da câmera do elevador? Porque eu fui até o elevador, Jean, e não existia câmera naquele elevador. Por sinal, eu tirei foto dos 4 ângulos pra mostrar pra vocês. Tá, mas e mesmo que tivesse, ela falou que foi consentido. Elevador, você é muito burro, porque você alega que você tem acesso a imagens de câmeras que, teoricamente, pela lei brasileira, a gente só consegue com a autorização de um delegado, e essas imagens vão para posse de oficiais da polícia, ou se não, com a autorização de um juiz, onde mandam as imagens diretamente para o Ministério Público para então ir para a mão de um advogado. E geralmente, as partes que são participantes dentro de uma imagem de gravação, ambas são notificadas. Eu não fui notificado. Sabe por que também, mesmo que tivesse essas gravações, você não mostraria, seu babaca de merda? Porque se você apresentasse essas gravações, você mostraria para todo mundo que no momento em que a porta do elevador fechou, você avançou para cima da Thaís e ela te empurra com tudo contra a porta. É sempre assim. Ela mostrou provas que teve sim um beijo consentido no elevador. Esse beijo consentido tem provas, tem prints. Ela fala no vídeo que foi consentido. Ela fala nos prints, ela ri com o Jean sobre isso. A prova do beijo consentido existe. Mas quando é uma prova, quando é uma acusação de estupro, assédio, lesão corporal até, porque ele ir pra cima dela e empurrar ela, não existe prova. É só a palavra desse protetor das mulheres, do Japa Corno e da Thaís. Não tem provas. Cara, eu realmente não sei o que eu tô fazendo reagindo nesse vídeo. Só sei que esses babaca todos estão querendo ganhar view. Eu também vou querer view. Só assistindo esses cara. Cara, é muito louco. Mas não só é interessante e muito conveniente pro Jean usar o Stott como a putinha do recado dele. Putinha de novo. Faz uso desse cara com a finalidade de fazer leve trás de informações mentirosas com o intuito de açoitar psicologicamente. Não é o que o Haluka tá fazendo? Pra tentar coagir ela a não se usando vocês Jean, sabe o que é complicado? Como putinha de recado? Quando me posicionei no grupo do Paulo, eu falei que você teria 24 horas pra se posicionar e pra você tomar uma atitude correta e honesta em relação a Thaís. Pra você falar exatamente o que aconteceu, pra você tentar consertar a situação que você criou. Independente que tivesse sido o Haluka que tivesse vazado a conversa, foi a sua voz, foi o seu áudio falando que o corninho lá, a TikToker foi lá o Haluka que não sei o que. Jean, me tira uma dúvida, você lembra uma das últimas conversas que você teve com ela, quando você falou alguma coisa do gênero, eu vou de caixão dessa vez, eu tô morrendo, e aí ela perguntou, preocupada com você, o que tá acontecendo, tá tudo bem? E você fala, comi um queijo quente estragado, e logo na sequência você tentou continuar dando em cima dela, mesmo após a última vez que você se aproveitou dela. Você não tem vergonha, cara? Você não tem vergonha de passar esse vexame? Mas já não funcionaria mais. Sabe por quê? Porque ela percebeu que você não queria só a amizade dela. Porque ela percebeu exatamente o que você estava fazendo. Ela percebeu como você manipulou ela com as suas histórias de tristeza e falando que se identificava com as dela. Você se aproveita de meninas psicologicamente machucadas, né, seu covarde? É isso que você é, um covarde. Jean, não deixe ninguém dizer o contrário disso pra você, porque é
isso que você é. A porra de um covarde. Ela Nossa, sentiu nojo de que você. macho. Ela sentiu repulsa de você. Sabe como deve ser pra uma mulher sentir nojo de um homem, Jean? É algo bem pesado. É como se toda vez que você estivesse chegando perto dela, ela estivesse sentindo cheiro de merda fresca. Entende o que eu quero dizer? E isso foi tudo que o Haluka também sentiu. Ah, o Haluka. No momento em que ele percebeu que você fez a mesma coisa com ele. No momento em que você se aproximou pra contar uma fofoca. Lembra do print que você disse que existia já uma intimidade muito grande entre você e o Haluka? Como que uma pessoa que já tem tanta intimidade precisa chegar em outra e já se apresenta da seguinte maneira: aqui é o Jean do Mine. Mano, imagina você vira pra uma pessoa que você tá conhecendo, você tá afim e você fala, você se apresenta com o jogo que você joga, né? É o Yanni do LoL. Tudo ele é conhecido. Fazer o Haluka pensar: nossa, se essa deusa gregoriana quis um pedacinho dele, por que eu não iria querer? Jean, eu falei que eu viria atrás de você. Nossa, e se você acha que esse motivo de piada, como você fez nos seus comentários, ou como você fez nos seus tweets, falando que a verdade sempre ia prevalecer, você agora percebeu que eu não tava brincando com você. Jean, o que você construiu na sua vida além dos seus castelinhos de Minecraft? Se você tentar procurar o meu castelinho construído, você vai ver que o meu é na vida real, seu palhaço. Eu não peido pra ministro Ecocida. Você acha mesmo que eu vou peidar pra jogadorzinho de Minecraft que vive no mundo de Peter Pan? Cresce, garoto. Você também precisa ser homem pra aceitar que você foi rejeitado várias vezes, Jean. Porque você não passa de um psicopata vitimista que está adorando esfregar na cara de suas vítimas que você é um coitado vencedor. Eu sei sobre a festinha do Halloween, Jean. E eu sei sobre a outra menina também. Meu eu Deus, sei cada passo sofrimento. falso que você deu. Jean, você é um cara muito previsível. Por sinal, eu sei exatamente o que você vai fazer na sequência. E eu só tô esperando você se movimentar. Ou melhor, estamos esperando. Eu estudei cada um de vocês. Cada um de vocês. Nossa, é o Kira. Machista de merda. Putinha machista. Uma piada, uma escória e um péssimo exemplo para a próxima geração. Putinha machista. E vocês continuam nesse mundo. As duas frases juntas. Onde vocês acreditam. Ele foi machista, chamando alguém de machista. Quando na verdade, o foco de vocês é só incitar o ódio, a raiva, o rancor e o cyberbullying. Inclusive, Jean, tem uma pessoa que gostaria... Peraí, o cyberbullying é exatamente o que o Haluka faz? Gravar uma senhora fingindo que tá dando em cima, fazendo a senhora se apaixonar. Ela não faz... grava, conversa com pessoas autistas para depois postar e tirar sarro. Não é ela que faz cyberbullying? O Haluka? Não é o Haluka que faz isso? Eu tô perdido. Gostaria de dar uma palavrinha pra você aqui hoje. Vamos ver se eu consigo refrescar a memória do nosso amiguinho? Eu conheci o GL numa festa só voz, a qual eu fui convidada para ir pela minha amiga influência digital. Na festa, eu e a minha amiga conversando com mais um amigo nosso em comum. Cadê nome? Cadê? É só um esboço e uma voz. Cadê prova? Então ele vem me cumprimentar e quando ele chega em mim ele não nem fala nada, nem se cumprimenta, nem se apresenta, nem nada. Ele só direto chega, encosta na minha cintura e me puxa pra mais perto. Nisso eu me senti muito mal, eu me senti invadida. Eu senti, tipo, ele me alisou. Ele só veio, tocou na minha cintura e me puxou e quis me abraçar mais forte depois. Nisso eu dei um tapa no peito dele e pedi pra ele se afastar. Ele falou, nossa, era só um abraço. Eu falei, não, comigo tu pode me cumprimentar com um aperto de mão igual tu fez com ele. Ele, nossa, tu é realmente bem braba, né? Eu falei, não, eu sou bem tranquila, todo mundo sabe que eu sou bem tranquila. Eu só não gosto que vá. Quem me conhece sabe. E ele ficou bravo comigo, ele ficou chateado com a situação, sabe? E a gente fez que não era nada, mas né? Que calor, que sofrimento. Com a Thaís, e a gente acabou fingindo que não era nada pra não estragar a situação, porque ele ficou bravo. Meu negócio aqui é diretamente com o Jean, esse covarde psicopata que se escondeu nessa falsa fama de 15 minutos porque levantou uma bandeira da qual não acredita. Muito cabuloso, boy. Tu segura ali embaixo, ali, assim, tu sente o demônio comendo sua bunda, velho. É um negócio destruidor, cara. Sei lá, boy. Sou hétero, tá? Calma lá, boy. Não aguento mais gente dando em cima de mim. Homens tá dando em cima, mulheres pode continuar. E simplesmente porque é um babaca com um modus operandi muito previsível e... confia em mim, eu já tô na sua cola já tem um bom tempo. Tá bom, você já falou. Aproveitador e covarde. Jean, eu vou te falar a mesma coisa que você falou pra minha influenciadora. Vamos ver se surte o mesmo efeito. Me processa. Vamos ver se você tem coragem. Vamos ver quem ganha. Eu te garanto uma coisa. Eu vou fazer questão de vender pay-per-view e principalmente
fazer um ótimo conteúdo com esse live action de terror do Shrek sendo expulso do pântano. Percebe como eu não tenho medo pra encher minha boca e te chamar de tudo isso? Você consegue entender o porquê eu tô tão confiante, direto e sem receio quando eu falo de você, Jean? Se você não entendeu, você vai entender. Além de você ser burro e limitado, você é um menininho carente que se finge de coitado. Eu avisei pra você naquele grupo que você teria a sua chance de se desculpar com a minha influenciadora. Que você se vangloriou minha como influenciadora, troféu. objeto. Você achou que Mulher eu fosse um objeto. empresário comum, mas o seu erro foi não saber que eu também era um influenciador digital. E que no meu caso, eu adoro uma boa briga. Eu queria que vocês entendessem que eu tenho mais a perder do que ele, do que o Digo, né? Como eu falei pra vocês, eu sou dono de uma agência de influenciadores. Nossa Vocês senhora. acham mesmo que eu ia colocar minha cara aqui se eu não tivesse completa certeza Sim, do que eu tô acho. falando? Mais uma coisa, eu Visibilidade. tinha todos os motivos possíveis pra querer processar o Haluka. Todos. Não é de se estranhar que eu simplesmente abdiquei da vontade de processar o Haluka simplesmente pra pegar esse desgraçado? Jean, você achou mesmo que a Thaís e o namorado dela iam ficar de boa com tudo que você fez, com todos os posicionamentos babacas que você fez, se vangloriando, querendo sair por cima, e que eles não iam querer tomar nenhuma atitude em relação a isso? Jean, você apertou a mão do cara com esse mesmo sorrisinho escroto que você engana. Gente, a gente tá falando sobre o Haluka ainda, porque tudo isso que ele está falando tá dando nada o Haluka. Antes mesmo de O falar Haluka ainda com o continua sendo Haluka e ter noção escroto. dessa história completa, já sabia exatamente como você era. Até porque todos os youtubers que estavam lá no grupo, se descerem lá pro meu último parágrafo, vão ver que eu tava com a minha opinião bem concisa e direta em relação a ele, né? O melhor de tudo, Jean, é que agora eu tenho certeza. Entenda que o fato de que o Haluka tenha vazado a cal propositalmente foi justamente porque ele passou por uma atitude bem similar, porém pelo Discord, só que com a mesma pessoa. E o único motivo do porquê eu não vou processar o Haluka é porque eu percebi que, na verdade, esse cara que vocês vêm chamando de Jean Linguiça é um psicopata que sabe muito bem se camuflar quando o assunto é vitimismo e abuso psicológico. Quando eu entrei em contato com o Haluka, foi justamente com a intenção de acionar ele juridicamente. Porém, após a minha ligação com ele e ter acesso a todos os arquivos completos e sem cortes dos áudios que foram gravados com você, eu optei abdicar do processo e focar minha atenção totalmente em você. E expor todos os covardes que se aproveitaram de uma situação completamente desfavorável para cancelar um influenciador trans que mentiu, omitiu e tentou esconder o seu gênero biológico para proteger a... Pera, ele não é trans não. Ele falou que não é trans. Depois falou que é trans, depois falou que é ele dele, depois falou que ele era homem, depois falou que era biologicamente mulher, depois falou que era andrógena, depois falou que era trans de novo, depois falou que era ele dele. Então, não, ele é o que convém. Então para com essa merda aí, vocês foram transfóbicos, não ele. Própria vida e a vida de sua família. Eu tinha todos os motivos possíveis para detestar o Haluka. Jean, eu vou atrás de você juridicamente. Ah, não é uma ameaça, porque geralmente pra a sua panelinha de merda, tudo é ameaça. Eu tô sendo direto e reto. Eu vou te processar, tá bom. Porque a partir de agora, eu irei ceder todo o meu suporte jurídico para o Haluka. E eu irei fazer o possível para colaborar com esse processo e com as investigações a partir de agora. Tá, então você vai perder o processo, porque você pode colocar os melhores advogados. Porque a batata do Haluka assou faz tempo, cara. Não tem como consertar isso não, cara. Eu acho melhor você focar na sua influenciadora. No caso da sua influenciadora, que aí sim você consegue ganhar. Porque aí nesse caso tem sim ele sendo inconveniente. Mas no caso do Haluka, meu amigo, você não vai conseguir nada. Porque o Haluka é um babaca, é um escroto. E todo esse vídeo até agora não serviu de nada pro Haluka. O problema aqui não são só as mentiras, as omissões e os áudios gravados sem autorização, sobre o respeito que vocês tratam sobre a sexualidade e a diversidade de gênero no século atual. Independente do que o Haluka fez, nada se compara ao medo, ao sofrimento e à dificuldade de aceitação em uma sociedade tão opressora e autoritária. Nem ele eu se não vou aceita. dizer que foi certo o que ele fez, mas eu teria feito muito pior. Tô brincando. O que o Haluka passou na mão de todos vocês é um absurdo, é uma atrocidade. O cyberbullying, ele é crime, e vocês estão praticando ele todos os dias. O que vocês fazem não... Ela faz vídeo sobre melhores do que cyberbullying. ele, pelo contrário, é um absurdo o nível que essa situação chegou. Eu não preciso nem dizer que o Brasil, ele tá pelo 14º ano seguido no país que mais mata pessoas trans
no mundo, né? Lembrando que toda e qualquer informação a respeito deste coitadinho será válida, e eu quero deixar aberto o meu contato direto. Se caso alguma outra menina passou por algum problema com esse mesmo embuste, por favor, entrar em contato. Agora vai aparecer um monte, né? Suporte para você. Vai aparecer. Será mantido. A palavra, né? Encontrarei justiça por tudo que esse cara fez. Nossa. Aproveito também para reiterar sobre o fato do porquê o Jean chamou o Haluka no dia 1º de janeiro, que foi quando o mesmo no Discord se apresentou de maneira que queria contar algo que precisava de opinião, quando na verdade era apenas mais uma armadilha para tentar atrair uma vítima e mostrar o seu troféu, vulgo a minha influenciadora, seu babaca, que não é só uma das minhas amigas mais próximas, assim como o namorado dela, e também uma das primeiras influenciadoras da minha agência, de maneira meticulosa e extremamente covarde. Aproveito para parabenizar essa única influenciadora, que foi a única que teve coragem de se posicionar diante a tamanho absurdo que estava acontecendo, e por incrível que pareça, foi a única que teve uma leitura tão perfeita sobre tudo que estava acontecendo. Entendi. Ajudaram no roteiro, nas edições, o mundo inteiro patrocínio e afins. E aí agora, de repente, inteiro. eles estão achando que é tudo errado que o Haluka fazia. Será que é só porque eles se tornaram alvo do Haluka agora também? Pimentinha no cu dos outros é refresco, né, meus amigos? Sinceramente, ó, se vocês assistiram, incentivaram e ainda ajudaram o Haluka a produzir esse tipo de conteúdo, me desculpem, mas vocês sabiam muito bem onde vocês estavam se metendo. E agora que vocês fizeram mal, não adianta vir choramingar, né? Mas é isso aí, gente. Se vocês querem acreditar na impressionante história de que um bando de marombeiros de academia tá sendo enganado por um garoto do Discord, tudo bem. Eu não acho que seja tão simples assim, dividir os envolvidos entre vilões e mocinhos. E mesmo assim, foi criticada e atacada por diversos idiotas, babacas, pulhas, todo mundo o Brasil inteiro 6 milhões de pessoas que assistiu o vídeo. As pessoas entendessem o que é o real significado de compaixão. E veja que naquele momento, eu não estava nem defendendo o Haluka, mas a vontade de vocês verem ele cair era tanta que vocês fecharam os olhos para quem era um mero detalhe nessa história, mas que é a resposta e principalmente a chave para entender o desfecho final deste triste episódio da internet brasileira. Já não acaba o vídeo, velho. Por favor, de humilhar ainda mais o Haluka. Imagina de novo, tá? Vocês sofrerão as consequências por tentarem forçar o encontro de seus lugares ao sol de maneira totalmente desonesta e deplorável. Mas acima de tudo, por terem tentado se aproveitar de um momento de fragilidade onde ele precisava de amigos e de pessoas para contar, mas na verdade vocês só tinham interesse em ganhar lá seus números de visualizações. No caso da Juliana, que já era flopada pra caralho, e do Gabriel, tava gostando de um pouquinho de atenção, né? O que vocês fizeram com ele não existe perdão. Vocês não conhecem a história do Haluka. Vocês não sabem tudo que ele passou. Essas são as fotos da Júlia, ou melhor, do Haluka. E esse é o nome que ele deve ser chamado. Eu quero que vocês Tá, mas manda ele decidir como é que a gente deve se chamar ele, né? Haluka, mas aí ele fala que ele é homem, depois fala que ele é trans, depois fala que é andrógeno, depois fala que é ela, então ele tem que decidir como a gente tem que chamar, porque a gente não sabe. Muito bem para essas fotos e me digam que isso não mexe com vocês. Vocês, youtubers de canais de opinião, são os grandes culpados por isso. Há mais de 3 anos que ele tenta provar para vocês que ele é bom, buscando um espaço e principalmente aprovação. E tudo que ele encontrou foram amizades horríveis e que foram trazendo não é enganando senhorinha e é otimista que ele vai conseguir o espaço dele, né, cara? Eu entendo, eu tenho transtornos, tenho muitos transtornos, sou alcoólatra. Então eu entendo muito bem o que é procurar espaço, mas não é dessa forma que se encontra espaço não, cara. Tem muitas formas mais legais, mais morais de procurar o seu espaço, não fazendo outras pessoas sofrerem, porque você quer ser feliz. Vida, causando traumas e muita discórdia por onde ele passava. É esse ser humano, é essa pessoa que vocês decidiram usar como válvula de escape para todas as frustrações diárias das vidas de vocês. Porque todo mundo é perfeito e ninguém erra nessa vida, não é mesmo? Sim, a gente erra, mas admite o erro. Uma nova oportunidade para ele crescer, como daria assessoria, suporte jurídico, assistência psiquiátrica, claro, cara. E principalmente apoio emocional a quem realmente precisa. E eu sinceramente estou pouco me lixando se vocês vão me cancelar. Eu não vou deixar vocês continuarem tratando um ser humano dessa maneira, até ver ele tirar a própria vida. Mas não foi o Haluka que fez um story dizendo que ia se matar e depois falou na cal que era só pra todo mundo ter pena dele, pra falar dele, porque só assim as pessoas iam ligar pra ele?
E ele falando rindo, tudo bem. Sabe, Digo, eu fico refletindo muito sobre essa posição que você ocupou. Porque ao mesmo tempo que ela se torna uma bênção, ela também virou uma maldição, não virou não? Você foi fadado assim mesmo sem querer. E eu sei disso porque eu vi nos seus olhos. E eu vi também a verdade que está no seu coração. Meu intuito aqui não é nem ganhar, nem perder. Por isso, eu escolhi um vídeo diferente para eu reagir. É um vídeo que você gravou há 5 meses atrás e que eu acho muito válido eu trazer pra cá justamente porque você se auto-refuta em 100% de tudo o que você praticou nesse seu último vídeo, porque você pode não acreditar em mim, mas esse estilo de conteúdo, que por mais que pareça ser uma grande ideia, não passa de uma grande ilusão e um atalho para obter reconhecimento rápido na internet. Mas também a essa altura do campeonato, você já deve ter percebido que as marcas não se interessam por canais de conteúdo que falam mal de pessoas, estimulam o ódio, o cyberbullying e principalmente disseminam a raiva por onde quer que eles passem. Sabe qual é a sua grande sorte, Digo? É que eu realmente encontrei um vídeo muito bom, entre vários dos seus conteúdos, dos quais eu não concordo em questão de valores. Esse conteúdo específico me fez mudar de opinião em como realmente eu finalizaria a nossa conversa. Entenda que eu não quero criticar você. Eu não quero fazer com você o que você fez com outras pessoas. Porque senão eu estaria sendo igualzinho a você e não estaria dando o exemplo correto. E também igualzinho aos tantos canais que se inspiram e se inspiraram em você. E você sabe que você é o exemplo número 1 para muitas pessoas que te acompanham. O vídeo em questão é o vídeo no qual você fala sobre os canais de opinião. Olá, tudo bom? Eu não apareço muito nesse canal, eu sei disso. Mas eu não escrevi nada, eu simplesmente liguei a câmera por causa que, sei lá, eu sendo um canal de opinião e que comenta sobre as coisas, que acaba julgando outros conteúdos, outros canais e falando o que é certo ou errado mesmo. Temos uma coisa aqui muito interessante, Digo. Aqui, logo no começo, uma engolida seco entre uma linha de raciocínio e outra, quase que divagando. Eu fico pensando, Digo, qual deles é você? O cara do putz Haluka, que tem uma verdade concreta e uma verdade absoluta, ou esse cara aqui, inseguro com o que está acontecendo na sua vida e principalmente com aquilo que ele criou? Tá aí um ponto muito interessante. Você chegou a fazer um putz Digo, que na minha opinião foi um dos melhores conteúdos que você fez no seu canal, que era um conteúdo onde você exaltava canais pequenos e você mesmo alegou que isso te fazia bem. Por que isso nunca foi desenvolvido? Foi algo que você explorou naquela época e aí você simplesmente desistiu para continuar fazendo conteúdo de hate? Eu realmente não sei como desenvolver esse vídeo, mas eu acho que deu pra perceber que faz 3 semanas que eu não posto nada no canal. Não tem nenhum conteúdo, não tem nenhum assunto, não tem nada que eu olhe e fale que vontade de fazer um vídeo sobre isso. Não. Esse é o exemplo perfeito de quando a criação consegue matar o criador. E quando eu digo matar, Digo, essa não foi é boa. literalmente, Essa foi mas boa. sim de tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você sonha e tudo aquilo que você ama. Isso acontece quando você percebe que aquilo que você faz, de fato, não te sacia. E eu acho que quando você gravou esse vídeo aqui há 5 meses atrás, você já estava percebendo isso, né? E isso realmente te machuca. E eu sei como machuca, porque eu também passei por essa fase. Mas isso, Digo, costuma ter solução. E isso é algo que depende apenas de você. E só você. Faz muito tempo que isso não acontece. Eu não vou fazer vídeo sobre qualquer coisa simplesmente porque eu preciso fazer vídeo. Eventualmente eu vou comentar sobre algo assim, mais simples, coisa boba, algo não tão importante assim, porque é normal, vai acontecer, mas eu não vou me diminuir pra falar sobre, não sei, sobre coisas extremamente pesadas, notícias ruins, uma atrás da outra, desastres, olhar uma tragédia e falar, puta que pariu, conteúdo. Eu nunca vou fazer isso. Por que eu tô fazendo? Spoiler, Digo, você fez. O motivo para eu ter criado esse canal, não só porque eu tava sem tempo, eu queria fazer alguma coisa, mas era por causa que eu queria falar sobre um assunto, e era justamente como o YouTube tava estranho. Como o conteúdo daquela época só tinha... É ruim, né? Quando a gente percebe que tudo aquilo que a gente faz e manda pro universo acaba retornando igual uma bomba atômica. Ah, não. Energia. Gente, desculpa. Falta 18 minutos ainda, eu não vou aguentar. Eu nem devia estar fazendo esse react. Cara, eu sinceramente... eu não entendo, cara. Eu só quero pegar view no meio dessa treta toda. Porque... pro nosso corpo. Como que eu posso te explicar? Eu quero que você imagine você como um catalisador energético. Você... Ah, não. Esse bagulho de energia do mundo, não. Você vai puxar essa energia pra você. Pessoal, é tipo... um Super Saiyajin que você tá carregando o Ki. Só que em vez de você começar a soltar aquelas fumacinhas vermelhas, não é vermelha, né? Amarela, cabelo amarelo e os caralhos. Na hora que você
soltar tudo isso de uma vez só, em vez de você ficar todo poderoso, é simplesmente como se tivesse explodido. Rapaziada, eu não aguento mais xixi, cara. Falta 18 minutos. É muito cringe, como os jovens falam hoje em dia. Não é esse meu conteúdo. Eu só quero ver se eu consigo pegar view, pra ver se o YouTube desencana do meu canal, porque eu falo sobre vícios, falo sobre transtornos. E eu vejo que toda essa treta aqui tá banalizando muito problemas, transtornos reais. E temas como o meu, que é o alcoolismo, a depressão. Eu perdi 14 anos da minha vida. Eu não consigo falar no YouTube, não consigo ter alcance. O YouTube me bloqueia, não monetiza, corta o alcance. Eu tô há 12 anos só nesse canal. E aí eu vejo essas tretas aqui agora. Eu fico realmente triste, cara, porque essas tretas ganham muita relevância, enquanto temas realmente importantes estão deixando de lado. O YouTube não quer saber. Como eu falar sobre o álcool, como eu contar minha história, como eu estar viciando o álcool, não é interessante para a plataforma. Como eu estar vencendo o transtorno de personalidade borderline, a depressão, o alcoolismo, isso não é interessante. Mas eu fico frustrado vendo esse vídeo, porque já tá 6 milhões de views cada vídeo, as pessoas dando importância para isso, a pessoa utilizando de causa para querer impactar o outro, a pessoa querendo utilizar de doenças para querer impactar o outro, enquanto irmãos meus estão realmente morrendo aí no anonimato. Eles estão aí brigando e fazendo isso arma para afetar o próximo. Então eu não vou assistir mais esse vídeo. Eu realmente acho que não devia ter feito esse react. Não é do meu feitio. Eu não sou esse tipo de cara. Mas eu vou postar pra pegar view, né, gente? A gente tem que jogar o jogo. Então é isso aí, rapaziada. Eu não vou terminar de ver não, porque puta vergonha alheia. E o que eu acho que esse carinha aqui só falou merda. A menina lá, ela tem um ponto dela. Não é não. Só que não provou nada. A palavra de uma pessoa não pode ser o bate-estaca final da pessoa. O Japinha corno lá tentou fazer imitada e só foi um corno. As pessoas querem só imputar o erro nas pessoas, não admitir os seus próprios erros. A guria falando que traiu porque estava emocionalmente fraca, mas em nenhum momento se sentiu culpada por ter traído o namorado. E sim, todos, até o Jean é um babaca, é um cara com a mentalidade de criança. Só que isso não faz dele um criminoso, nem um estuprador, igual estão tentando imputar nele que ele seja um psicopata. Eu acho que todo mundo aqui, esse cara aqui, o Yanni, a Thaís e o Japa corno lá, eles todos, e o Haluka, claro, o Haluka, são todas pessoas frágeis, pessoas sem QI nenhum, sem conhecimento nenhum, são pessoas totalmente ligadas nesse mundo de internet, que acham que porque tem visualização tem poder. Esse cara acha que é poderoso porque tem uma agência de tiktokers. Então pra mim é um bando, é uma briga nivelada por baixo. O único nessa história aqui que eu consigo acompanhar, que eu consigo dar razão, que eu consigo sentir um pouco de inteligência, consigo entender os pontos que ele colocou, é o Digo. Então eu saio dessa discussão, que eu nunca entrei do lado do Digo ainda, mas eu não quero mais essa treta aqui não, porque tá criando uma novela, é isso que eles querem, e eu quero view. Então pra mim tá todo mundo errado. Haluka, Jean, Yanni, Thaís, Japa corno, tá todo mundo errado. E o Haluka também, eu esperava ver o vídeo do Haluka. O único que sai intacto aqui é o Digo. Só, fim. É isso aí, rapaziada. Meu Deus do céu, que vídeo longo. Puta que pariu.